Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Águida Paula. E eu sou o Márcio Reimão. E nós somos organizadores de casamentos. É isso aí. Começando mais um podcast aqui para vocês, o nosso 10º da primeira temporada. Nossa, Reimão, 10º já? É o 10º. Ó, se você não viu os outros, a gente vai deixar aqui na descrição, certo? Para que você possa assistir os outros 9, que são muito legais. Sim, muitas histórias legais que nós compartilhamos aqui com vocês. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum podcast, né, Reimão? É verdade. E deixa seu like. Além de podcast, tem vlog dos casamentos, enfim, tem muitas dicas aqui. Dá uma olhadinha no nosso canal, se você gostar, só seguir lá, viu? A gente vai ficar muito feliz. É isso aí. E aqui no nosso podcast a gente fala sobre histórias reais de casais que viveram um dos melhores dias de suas vidas, Histórias que de é amor, o casamento. Águida. História de amor. É isso A aí. gente fala sobre felicidade, sobre festa, relacionamentos, trocamos experiências, damos dicas e o principal objetivo do nosso podcast é inspirar você a casar. Eu sou o terror dos solteiros. Então, ó, se você tá solteiro, fala comigo que você casa. É isso aí, gente. Casar é muito bom, né, Reimão? É verdade. Até o Vitão aqui, que vocês não conhecem, ele tá a fim de casar depois que me conheceu. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero dar um recadinho pra você, noiva, noivo. Isso aí. Ou você tem uma amiga que vai casar, que é o casar.com. Isso aí. O casar.com é a maior plataforma de site e lista de casamentos do Brasil, não é mesmo? É isso mesmo. Nele você pode criar o site do seu casamento e ter todas as informações em um único lugar, né, Reimão? Boa, é isso mesmo. E assim, você vai conseguir fazer o convite do seu casamento. Antes de mais nada, você também consegue fazer um save the date, né? Ou seja, sim. você já fala pro pessoal assim, gente, eu vou casar, guarda a minha data aí através do site, viu? Confirmar a presença dos convidados e fazer a sua lista de casamentos. E com a lista de casamentos é uma coisa muito bacana, porque tem um dinheirinho de volta aí, tem um cashback, não tem Sim, aí, né? gente, tem 4% de cashback, que é aquele dinheirinho de volta. É isso aí. A gente vai colocar aqui o QR Code para vocês, você pode acessar pelo QR Code, ou na descrição do vídeo tem um link direto que você vai ter uma coisa boa. O que é, Águida? Sim, gente, vocês vão ter o domínio totalmente gratuito e personalizado. É isso aí. Você Como vai seria ter o nosso, Reimão? O nosso ia ser assim, agdaimarcio.com.br, tá bom pra você? Ah, melhorou, da outra vez você zoou. Então tá bom. É o domínio personalizado pra você, casal. Poxa, eu vou casar, você vai ter um domínio só seu e desfrutar de todos os benefícios dessa plataforma incrível. É isso aí, casar.com. É isso aí, vem casar.com. E vamos apresentar para vocês o nosso casal de hoje, que é um casal muito querido, muito especial, que é a Rebeca e o Leonardo. Aê! Esse casal lindo, maravilhoso, que a gente estava morrendo de saudade. Teve o casamento incrível e nós fizemos parte, né, Reimão? Isso aí, vamos até brindar, vamos brindar. Vamos fazer um brinde aqui, porque merece. Aê! Isso aí, um super brinde. Boa. E pra gente começar o nosso bate-papo de hoje... Não destrói o microfone, Águida. Pra gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu quero que vocês contem para todo mundo que tá assistindo, que tá ouvindo, a história de vocês. Como que vocês se conheceram? Como começou? Como começou a história da Rebeca e do Léo? Pra pessoa que... Esse é aquele momento que um joga para o outro. Ele vai contar porque como ele começou a se interessar primeiro, então eu acredito. Olha só, hein? É fácil jogar, hein? Não, mas primeiramente, um super prazer, uma honra gigantesca estar aqui. Né? Vocês dois não podiam faltar aqui. Com certeza, é uma honra gigantesca. Foi um trabalho, né? Um trabalho bem simples, né? De organizar. Não, mas foi um momento muito marcante. A gente está aqui, né, há quase 3 meses, né, depois do nosso casamento. Lua de mel, gente. Lua de mel ainda, né? Mas é uma super honra aí tê-los como assessores, completo todas as palavras, porque realmente é necessário, viu, pessoal? Eu comento, eu falo para a Rê que desde o começo ter assessoria é fundamental mesmo. Não tem como fazer sem assessoria. Ah, que legal. E é realmente um pontapé inicial importantíssimo aí para todos. Olha, dica do Leonardo. Vai casar, contrate assessoria de casamento. E se... Né, Mo? Se for, né, irmão? Se for possível, que seja Águida e Márcio. Ah, com certeza. Ou o Mo aqui. Gente, eu chamo ele de Mo, mas no trabalho é Reimão. Isso porque aí. às vezes eu esqueço. Desculpa, Reimão. Isso mas aí. E aí? Mas a conta história... pra gente. Bom, é simples, direta
Trabalhava numa empresa, né? Nós tivemos uma cupida, né? Muito importante. Na verdade, eu já estava solteiro, né? Mas uma cupida, Maiara, né? Que foi uma das nossas madrinhas também. Maiara! Maiara, importantíssima. Beijo, Maiara! Nas nossas vidas. E ela que apresentou, ela comentou comigo, eu tenho uma pessoa, né? Eu tenho, né, uma amiga de infância, né, que eu conheço, que vai ficar solteira, né? Tipo, ela já sabia que ia ficar solteira. Eu falei, poxa, Maria. Ela vai ficar solteira, deixa eu já fazer aqui a inscrição. Porque, na Como é que é? verdade, Tem que ela mandar um e-mail? Ela passou o carnaval comigo e eu namorava. E aí ela chegou ao lado, assim, estávamos assim, 4 pessoas, 2 amigas, ela e mais uma amiga, e eu e o meu ex. Aí ela virou pra mim, assim, na frente do meu ex e falou, olha, tem um amigo muito interessante pra te apresentar, inclusive. Na frente do ex. De você. Essa foi cupida mesmo. Aí eu olhei, ela tá bêbada, mas era de E manhã. o seu ex falou o quê? Ficou muito bravo, né? Depois, ainda bem que ele foi, né? Ali ele disfarçou e não tinha nem como falar, tá bêbado, porque ela foi de manhã isso. Foi no quarto. Nossa, cara. Exatamente. Maiara mandou bem, Maiara. Maiara, obrigada. Aí foi tudo que aconteceu assim. Aí eu, não, imagina. É coisa da cabeça dela, tá? Você não conhecia o Léo, nunca tinha nem visto. Nem o Léo também. Nem eu. Eu só tinha visto uma foto, né? Até o pessoal comentou no casamento, né? O próprio Adriano mesmo, né? Super. Um abração, Adriano. Beijo, Adri. Adri foi o celebrante do casamento, gente. Maravilhoso. Bom, maravilhoso. E ele comentou exatamente isso, né? Que eu sempre coloquei que era muita areia pro meu caminhãozinho. Eu falei, não, para. Facebook, né? As fotos lá. Ela deu aquela enganada, não fez? Exatamente. Né? Deu nada, ela é linda. Não, a Águida engana no Facebook, eu olho pro Facebook, olho pra Águida assim no meu lado e falo, todo mundo posta as melhores fotos nas redes sociais, é lógico. Eu olho direto pro Facebook, porque fala, nossa, no Facebook não, olho no Instagram. Não foi com isso que eu casei, né? Não é isso que eu tô em casa. Parece, é o contrário. Exatamente, e o primeiro encontro foi no meu aniversário, inclusive, né? Foi um convite, inclusive, que eu passei pra Maiara, a Maiara já passou pra Rê. E exatamente foi o primeiro momento que a gente se encontrou. Foi no meu aniversário, né? No Republic Pub. Ainda namorava na época, não? Não, tinha acabado já tinha terminado. Eu ficava indo e voltando. Aí foi que ela me convidava para participar de todas as festas. Eu falava, não, eu não vou, não tô afim. Nunca curti muito. E eu recusei todos os passeios, todas as coisas que ela falava. Vamos pra balada? Eu falava que não. E aí, quando chegou perto do aniversário do Léo, ela mandou uma mensagem e falou, olha, você tá recusando tudo. Agora chega. Você vai numa festa comigo no aniversário de um amigo e tudo mais. Aí eu fui, mas assim... Mas você sabia que era ele? Sabia, mas assim, nada... Eu falei, tudo bem, mas não, a minha pergunta foi, você sabia que era ele a pessoa... Porque lembra que ela falou? Sim, tem uma pessoa que sabia que era ele? Sabia. Então você já foi nervosa. Não, porque eu estava assim, totalmente desencanada. Gente, ainda tinha acabado de ter... coração na mão ali, gente, eu vou conhecer. Mas assim, fui assim... sem nenhuma pretensão. Sem nenhuma pretensão, pra me divertir mesmo. E aí, chegando lá, eu conheci... essa simpatia toda, abriu esse sorriso. O senhor sorriso, né? Ele chegou... Já veio todo galanteador. Muita gente boa. Sim, total. E aí foi que... Amor à primeira vista. Apresentado. Não foi. A parte não. Ele nunca falou a respeito. Vamos saber agora. Aí eu cheguei, curti, fiquei lá numa boa, ele com os amigos dele, enfim... E aí, no final da noite, a Mayara falou, vamos ter o after, né? Vamos pro after. Aí eu falei, pra onde? Se for comer, né? Porque balada esquece. Aí, não, vamos lá pro Paris 6. Eu, você e o Léo. Aí ele deixou a chave do carro com os irmãos e nós fomos. Aí a gente passou, ficamos horas conversando. E comemos, viu? E comemos bastante. Aí conversamos tudo, mas assim, sobre a vida como um todo. E aí foi que ela deixou ele, eu estava com ela, né, deixou ele em casa e fomos, mas assim, ela, e aí? Eu, o quê? Nada a ver, esquece, assim. E eu muito areia pro meu caminhãozinho. E aí foi que ele me adicionou no Facebook na época e WhatsApp, só que aí eu acho que é melhor você contar aí qual a sua versão. Exatamente. Né? Mas assim, ela falou que não foi amor à primeira vista, e você? Assim, o meu foi de falar... Não, é muita areia pro meu caminhãozinho. Tá. Não, Quem dera. Quem dera. Eu acho que ela nem curtiu. Maiara tá viajando. Ei, Maiara. Maiara tá forçando a barra. Maiara. Não.
Então foi toda essa história, né? Até chegar exatamente à minha formatura. Quanto tempo depois desse primeiro encontro? Foi né? em março. Foram 6 meses, não. Só que antes disso meses, você né? mandava várias mensagens. Mandava várias mensagens. Eu não respondia, né? Não respondia. Você não respondia? Eu nunca fui apegada ao WhatsApp, assim, Você nem via? Ou você via a mensagem? Eu falava, às vezes não, mas assim, não... Tá. Porque não somente porque era ele, mas assim, eu não tenho o hábito de pegar o celular e ficar... Embora eu utilizo muito o Instagram, só que o WhatsApp, assim... Às vezes eu leio a mensagem de alguém, respondo mentalmente. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Às vezes eu passo por isso tem também. pessoas que não interpretam isso de uma forma positiva, né? Acha que você não tá nem aí, mas não é. Eu apanho quase todo dia por causa disso. Você respondeu, Léo? Você respondeu? Eu respondi e tal. Aí eu vou olhar e falo, cadê a resposta? Eu respondi mentalmente. Então, sou dessas. Desculpa. E na época, como foi uma pessoa que eu conheci, mas assim, nada que... ficar conversando, preciso, né, saber mais a respeito. E ficou nessas questões. Só que no dia do Paris 6, ele falou assim, você quer ir na minha formatura? E eu, por educação, como uma pessoa fala na sua cara? Falei, claro, vou sim. A gente brasileiro tem essa, a nossa educação brasileira. A gente claro, eu topo. Eu vou. Tamo junto. Ninguém fala não na hora, né? Tá agendado. Só que ele entendeu isso como algo sério. E aí foi que passou. Aí foi março, abril, maio, junho, ele mandava mensagens, não respondia. Só que nisso eu ia e voltava com o meu ex. Aí, até que quando foi, assim, meados de junho, uma ligação... Assim, eu não tinha nem... Nossa, isso daí eu não sei se eu te contei. Mas eu não tinha o número adicionado ele. Então, assim, tipo, tinha salvo o nome dele. Tava salvo. Nossa, E ele me ligou. Eu tava voltando de um estágio. Oi, tudo bem? Aí eu, tudo. Aí ele, quem é? Sou eu, Leonardo. Oi, Léo, tudo bem? Então, eu tô aqui pra falar que os convites à pré-venda já tá acontecendo, se você vai na formatura e não sei o quê. Eu falei, posso dar a resposta depois? Aí, já no WhatsApp, né, ele, e aí, né, preciso comprar e tal. Aí eu falei, então, não vai dar pra eu ir. Por quê? Aí eu inventei, eu acho que eu falei, eu tenho estágio, não dá... Porque eu ficava pensando, difícil. Era uma formatura. Ele, não, é porque... Aí ele já vai pra esse lado. Ele, não, porque assim, era, sei lá, 300 e poucos reais. Eu falei, eu nem bebo, nem conheço o cara. O que eu vou investir meu dinheiro, 300 e poucos reais, numa formatura? Não. Aí ele, não, porque eu vou dar para meus convidados 50% do valor, assim, eu vou pagar e tal. Aí eu internamente... Daí. Difícil, né? Difícil ela. Eu falei, se fosse 100% ainda pensava. Olha lá. Aí eu, não, tá bom. Então, não vai dar porque eu tô estagiando, não vou investir isso. Ele, não sei o que. Eu falei, depois eu dou a resposta. Sumi. No final de julho, que era a formatura dia 25, ele me mandou uma mensagem. E aí, você vai, não sei o que, faltando 2 dias pra acontecer a formatura. Aí eu falei, olha, infelizmente não vou, agradeço, não sei o quê. Falei, tá bom então. Aí ele falou assim, onde você tá? Isso era no outro dia, ele mandou essa mensagem, eu recusei. Era sexta-feira, um dia antes da formatura. Dia antes, né? Dia antes. Eu tô no shopping com os meus pais, mas tô indo pra casa. Por quê? Ele falou, tô aqui perto da sua casa, só arruma o vestido que eu estou com convite na mão aqui pra te entregar. Caramba, sério? Só que aí que aconteceu a questão, porque antes eu não tinha esse contato com ele. Eu não tinha, né? Ele tentava falar comigo. E aí até que, naquele dia, aquela hora que ele falou aquilo, me veio te deu um negócio, meu Deus. Falei, meu Deus, o que eu tô sentindo, né? Porque eu vim de um relacionamento muito abusivo, assim, sabe? Eu tive diversas divergências, então eu tava meio desacreditada disso, sabe? Era muito recente, né? Muito recente. E aí eu, como assim? O que eu tô sentindo, meu Deus, e tal. Eu já me arrumei, fui lá, dei um oi pra ele, e ele entregou o convite. No outro dia, que foi o dia da formatura, dia 25 de julho, eu acordei diferente, assim. Eu não sei, eu acredito muito em Deus, né? Então, eu acredito que Deus falou, minha filha, eu não te aguento mais. Não te aguento mais. Tô te colocando o cara aí, você, vai que eu vou mudar o seu coração, eu vou mudar a sua mente, aquilo que você não acreditava, eu vou... Porque, assim, eu não acreditava que eu ia conseguir sair do que eu estava vivendo pra, sabe, viver uma nova experiência. E aí foi que, assim, eu estava apaixonada por ele,
sem mesmo, Meu, foi sem ver, uma não virada sei. de chave, assim, tipo, uma Deus ligação. mesmo, assim, sim. Foi Também Deus, cara, que tem visão de legal. atitude, né? Você vê, né? E assim, e aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, eu não saio, eu nunca tive assim, não bebia, não saía pra nada. Eu pensava assim, ele vai querer alguma coisa comigo, ele tá achando que eu sou aquelas mulheres que, porque deu o convite, eu vou ter que ficar com ele, coitado, mal. Cheguei lá, minha amiga estava solteira ainda, né, a A Mayara. Mayara. Aí ela falou, meu Deus, olha esse lugar, tem muito homem bonito. É hoje que a gente vai passar o rodo, vamos. E ela é toda assim, e eu sou mais contida. Aí eu, tá bom, mas eu não queria sair de perto dele. E eu ficava ao lado dele todo o tempo. Aí ela falou, Rebeca, tem muito gatos aqui, vamos. Aí eu, não, vou ficar aqui. Então a gente curtiu a noite toda. Praticamente a noite toda. Rolou o né? primeiro beijo? Não. Super como menina amigos difícil, mesmo, assim. né? Você vê, Mas né? ele tentou ou não? Tentou. Mas aí eu falei, tá. aqui não. Aí, porque eu tinha muito esse medo, sabe? E eu queria conhecê-lo. Aí No nosso primeiro encontro, ainda tentou me beijar também. Eu falei que não. Oi? Que história Tem é que essa ser eu não tô assim. sabendo? Tem que ser assim. Não pode ser desse jeito, não. Eu tentei te beijar. No primeiro, no segundo, no terceiro, eu falei, não, tá bom, é o momento, vamos. Gente, eu espero que quem está escutando e assistindo, né, conheça o Reimão um pouquinho pra saber que isso é mentira. Bem, Tentei te beijar, ai, ai. Aí foi que curtimos a noite, tudo, né? E aí só como amigos mesmo. Durante a noite, os caras às vezes tentavam abordar, aí ele salvava, assim. Ele... Só que eu não, porque eu nunca fui de me permitir, assim, sabe? Casar, como dizem, né? Casar na noite, assim. Casar no rolê, como o pessoal, os jovens falam. E ali eu estava, assim, ao lado dele e não queria sair de perto. E falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí, por fim, fomos embora, dei tchau, beijinho no rosto, tal, tudo. Quando eu entrei no carro, ele foi lá dar tchau ainda, foi lá, deu um beijo. Aí a Mayara, e aí, né? Porque ela já estava pelo mundo lá. Aí eu falei, o quê? Ela falou, não rolou nada. alguma coisa? Não, não rolou nada. Aí eu falei, não. isso não aconteceu, mas a gente conversou pra caramba, você não sabe. Você sabe, jogamos um... A gente jogou um Uno. Sim, jogamos Uno. Aí foi que ela... Aí na hora que eu entrei no carro, aí ela falou isso, aí eu... Nossa, que arrependimento de não ter ficado com ele. Ela falou, pô, amiga, você é uma burra mesmo. Pelo amor de Deus, acredito que não sei o quê. Só que o que aconteceu? Naquela noite, que já era umas 4 horas da manhã, eu não consegui dormir. Eu ficava olhando pro teto, um entusiasmo, porque eu queria que ele acordasse logo para eu falar com ele. A pessoa que não entrava no WhatsApp, E nada. o homem, como eu... Dormindo igual o Cristo Redentor, com os braços assim. E eu, assim, muito entusiasmada, e eu não sabia que eu estava sentindo, assim, estava apaixonada, mas eu estranhava, porque nunca tinha acontecido isso. E aí, por fim, a gente começou a conversar, aí trocávamos mensagens e fotos, aquela conversa, né, de apaixonados, virávamos à noite, até que eu o convidei para ir ao cinema. Aí partiu dela, você falou, agora também não vou mais investir. Mas tem uma Agora vai ter que partir. Partir dela. Aí no cinema rolou o primeiro beijo. Não. Ô, gente! Não, porque foi assim. Calma, gente, vai acontecer o primeiro beijo, calma, vai acontecer. E assim, eu sou pedagoga, né, adoro criança, tudo, mas assim, fora do ambiente profissional, eu, quando eu era mais nova, até que eu curtia ficar. Hoje eu curto, claro, né, mas assim, não é uma coisa, eu vou levar meus sobrinhos para passear, até então que meu sobrinho, na época só tinha ele, não morava aqui. Aí eu falei, vou levar os sobrinhos para passear, ir ao cinema, assistir Carrossel. E aí que eu chamei meu sobrinho, ele era muito pequeno, aí foram algumas crianças, enfim. E aí eu chamei ele, aí ele aceitou, nós fomos pro cinema, cheio de A criança. gente não aceita, né? Assistir de Carrossel. Carrossel cheio de criança. Cheio de criança. É amor mesmo. É muito amor, né? E aí depois do cinema... Aí fomos ao Mac, né? Tudo relacionado, sempre a gente fomos ao Mac e as crianças junto. E aí depois que ele me deixou em casa, rolou o primeiro beijo. Depois as crianças também, ligaram né? pra casa. Poxa, se não desse o beijo, Nossa. tadinho dele. A lágrima já tava descendo, filha. Eu já tava ficando emocionado. E aí depois de quanto tempo veio pedir de namoro? Então a gente não... O Léo Meio não que me engatou, pediu né? em casa. Não pediu. Não, ele também depois de tudo isso, ele tá no namoro. Não, e já te apresentou já como foi tudo- namorada e foi. Já foi, legal. foi. E quanto É. tempo, então, de namoro até o pedido de casamento? 5, 6. Depende da expectativa dela ou do pedido verdadeiro? Do pedido verdadeiro. Então tá bom. Foi em 2000. Eu não lembro. Eu Foi lembro que foi em 2020, né? 20. 2020 veio o pedido.
Mas quando que aconteceu o primeiro beijo? 2015. 2015, 5 anos depois. Legal. Só em julho também. Também. E como que foi o pedido de casamento? Conta pra gente. Um transtorno. 2 versões, né? 2 versões. Não, primeiro que eu acho que todas as noivas, né, ficam com uma expectativa muito alta a qualquer momento, né? A gente ia no McDonald's. Ô, gente, rapidinho, só um adendo. A gente tem uma história com o McDonald's, com esses dois aqui, que mais pra frente vocês vão já também descobrir o que aconteceu no casamento deles, porque o Mac faz parte aí da vida. Faz parte da vida. Da Rebeca e do Léo. Bom, vamos lá. E a gente ia muitas vezes no Mac. Não, já vou falar o que foi. Quando o Léo entrou, aí teve a musiquinha, 2 hambúrgueres, era essa música, entendeu? Já era, gente. Ah, até aparece. Surpresão, super surpresa. Exatamente isso. Então, toda vez que a gente ia no Mac, era, eu acho que vai rolar. Vai abrir o lanche e vai ter o... Deixa eu até morder, né? Devagar. Mas tem uma situação que ele não contou, é que assim, nós fechamos o casamento, nós fechamos com vocês, e eu não era noiva, né? Eu namorava com ele, a gente fechou tudo, nada acontecia. Sim, nós participamos do pedido de casamento. Então, eu criei muita expectativa, em qualquer momento eu acreditava. Então, eu lembro que nós estávamos na casa de uma amiga, da Aninha, na praia, e aí eu achei muito estranho, porque o Léo sempre foi muito reservado em relação a contar o que vai acontecer para as pessoas, mas ele se sentiu super confortável. E eu gosto muito dela, a gente falou, vamos contar, né, a respeito do casamento. Ele, na verdade, nem falou, vou contar, que eu fechei o casamento. Ele simplesmente começou a contar isso lá na mesa. Eu falei, porque vai rolar. Agora vai. Agora vai transpirar, assim, eu comecei, falei, vai vir o pedido. Eu comendo pizza, e por fim, não era. Não foi. Mas eu posso dizer, assim, foi uma mega estrutura, porque tem uma pessoa que elevou muito a régua de pedidos, né? Pois é, né? Essa pessoa... Senhor Leandro, a senhora Fabi Santina. Nossa, eles elevaram muito. E acho que os noivos também devem ter estão cansados, né, de ver tantos vídeos de namoro. E as noivas apresentando o vídeo. Eu falo, nossa, que lindo. Que lindo, acho que poderia ser desse eu jeito. Chorava e mostrava pra ele. Falei, bom, precisamos fazer alguma coisa, né? Era quase aí pandemia, né? Estávamos no meio da pandemia, na verdade. E agora? O que vamos fazer para surpreender? Não pode ser no Mac, porque seria muito clichê, né? E contamos aí com a participação de uma prima minha, que hoje mora em Pipa, né? Falei, não, então, uma ideia, vamos tirar a possibilidade de criar alguma expectativa. Vamos fazer uma viagem, né? No meio da pandemia, vamos fazer uma viagem. Aí a segunda parte a Rê pode contar. Não, foi um caos, porque assim, eu fiquei com muito medo do Covid, assim, mas não era uma coisa normal, né? Estava me fazendo mal. Então, eu usava 2 máscaras, então eu não queria ver as pessoas, eu não via ninguém, eu ficava dentro do meu quarto constantemente. No meu trabalho, me afastei de todo mundo. Não conseguia almoçar com ninguém. Enfim, foi assim um transtorno emocional. Foi uma época difícil. Mas assim, era fora do comum, porque eu já estava vacinada e eu não tinha... Foi um sofrimento, assim, muito grande pra mim. E eu me cuidei tanto, peguei 3 vezes. E aí, quando o Léo chegou, a gente sempre viajou, assim, nas férias, enfim, a gente sempre gostou muito de viajar. E aí o Léo virou pra mim e começou, o Léo é muito assim, ó, ele chega aqui, ele deixa o celular dele, ele mexe na minha frente, a gente nunca teve segredo, sempre tive com a senha, enfim. De repente o Léo começou a esconder o celular, ia ao banheiro lá da minha casa, levava o celular. Qualquer coisa ele ficava com o celular, aí eu já, quem é ela? Quem é ela, né? Ih, já colocou até, já tinha até uma amarela. E aí eu comecei a achar isso muito estranho, porque ficava muito celular, eu falava, Léo, o que tá acontecendo e tudo, e foi que fiquei ali atormentando ele, até que ele falou assim, nós vamos viajar. Eu falei, você vai sozinho, né? Porque eu não entro no avião, imagina. Aí comecei a chorar, entrei em desespero, e assim, isso era fevereiro para julho. E você tá louco, você é um imprudente, você não está vendo o que tá acontecendo? Eu não vou, e eu já estava vacinada, não vou viajar, não entro no avião, cancela essa viagem, ou você mesmo, pode levar seu irmão, leva seu irmão no meu lugar, eu estou tranquila. E primeiro, eu nem vou ter férias no meu trabalho, não tem. Vocês sabiam que o ar do avião se renova a cada
3 minutos. Sim, tem um sistema. Então, mas tudo isso ele me isso. apresentou. Pra poder apresentar Mas pra nada ela. era válido. Exatamente. Pra convencê-la. Sim, E mas aí? assim, não, aí eu Mesmo falo, assim, não. você falou assim, eu tô dentro de uma caixa, sei lá. né? Não, eu não queria, eu não tinha contato com as pessoas, eu não sentava perto das pessoas. Restaurante era assim, tinha que reservar, lembro, no final que foi em junho, teve o Dia dos Namorados, ele me levou, ele deve ter se arrependido assim, porque eu não conseguia, eu passava mal de ficar perto das pessoas. Enfim, falei, não vou. Boa viagem pra você e pro Bente. Você é irresponsável, que não sei o quê. Aí ele começou a ficar nervoso porque eu fiz um escândalo, assim. Eu chorava igual uma criança. Até que ele falou assim, eu ia te pedir em casamento lá. Aí na hora eu... Aí eu comecei a chorar de verdade. Não, pensando era pra bem. você estragar a Tadinho. surpresa. Não, amor, vamos lá, vai. Não era pra você estragar a surpresa, porque você tá fazendo isso. E comecei a chorar. E ela falava, ai, por favor, que vai ter casamento lá, assim, que não sei o quê. Por fim... Mas eu falei, eu não vou. Aí foi passando, e aí ele falou assim, olha, você vai conseguir férias com essa chefe? Pede lá no RH e tudo. Eu falei, já falei com ela, falou que não tem direito, mas assim, não falei. Ele, tá bom, e foi chegando perto. Aí ele falava, eu preciso ir na loja comprar sunga, não sei o quê, você vai comprar biquíni? Eu falei, imagina, eu nem sabia a data, eu não me interessei, porque assim, estava certo que eu não ia. Aí foi chegando perto, acho que ele foi entrando em desespero, né? Aí, por fim, eu não consegui férias, não tinha direito a férias e vida que segue. Quando chegou, assim, faltando uma semana antes da viagem, e ele, aí, você tá falando com a sua chefe? Falei, Léo, já falei, não vai rolar. Até que o RH mandou uma mensagem pra mim. Oi, Rebeca, tudo bem? Você vai ter férias agora em julho? Aí eu falei, nossa, mas agora eu não tenho direito. Suas férias vai ser de uma semana, sei lá, do dia 15 ao dia 27. O Leo entrou em contato com o RH. É Não, mesmo? não, mas já Olha peguei só, a aí. mulher de então. PEC. O Sabe o que Léo... eu fiz? Eu falei, nossa, tá bom, ter férias, mas eu conto ou não conto? Eu falei, não posso mentir pra ele. Falei, Léo, consegui férias. Que dia que é a viagem Consegui, marcada? ela mal sabia. Aí ele falou assim, as férias é do dia 20 ao dia tanto. Assim, eu ia trabalhar até, eu lembro, uma quarta. Quinta eu ia sair de férias e ia voltar na outra quinta. E assim, ela me deu as férias exatamente a data da viagem. Aí sério que a data é essa? Aí eu falei, é um sinal de Deus. Olha! É permissão de Deus. Então, eu vou. É permissão de Deus. Olha aí. Estratégico. Falei, é permissão de Deus, então eu vou. Aí, coitado, cheguei lá, falei, tudo bem, eu vou. Só que é o seguinte, quero 4 caixas de máscaras, quero aquela 3M, sabe? Quero essa máscara, porque eu vou pôr ela e mais uma por... E foi um caos. Cheguei no aeroporto, julho, lotado. Ali eu já comecei a ficar nervosa, tô arrependida porque eu tô fazendo isso. Comecei a causar na vida dele, assim, eu fiquei o caminho inteiro. Falei, meu Deus, olha aqui, o que a gente tá fazendo aqui? Se a gente pega esse negócio, você nem tinha tomado vacina ainda. Enfim, fomos. Chegou no avião, o que o pessoal fazia? Tirava a máscara, levava, porque não podia ter, né, snack. Sim. Então, o pessoal começou a levar e começou a comer. E aí eu começava a falar alto, falava, olha que nem responsável ali. Tá comendo, não sei. E o Léo, Rebeca, pelo amor de Deus, para. E aí ali, eu já não olhei mais pra cara dele, encarei as nuvens e as lágrimas. Eu chorei a viagem inteira e eu falava assim, Deus, você sabe o meu coração que não era pra eu estar aqui, eu tô aqui forçado. Sério, eu chorei a viagem inteira, viajei. Queria brigar com todo mundo do avião. Porque todo mundo não estava seguindo os protocolos. E aí, cheguei lá, como íamos pra Pipa, né? Pegamos o carro, tal, tudo. Aí eu, né, peguei a máscara, tirei aquela coisa, higienizei. Falei, enfim, sem máscara, tantas horas sem máscara. Com máscara. Aí o Léo chegou, chegamos em Natal. E pegou meu rosto e fez assim, aí eu, você encostou a sua mão no meu nariz. E foi um caos. Sabe arrependimento? Arrependimento. Eu fui o caminho inteiro. Foi 1h30 escutando. Nossa, Léo. Cara, você passou pelo teste antes de casar, cara. Foi. Aí foi o limite, ó, não passa. Exato. Aí chegou lá, mas aí como é que foi o pedido? Porque a gente participou desse pedido. Total. Então eu preparei, na verdade, eu falei, bom, não consigo preparar sozinho, preciso de alguém lá, contratei uma pessoa lá, vamos lá. Organizei tudo, falei, não, faz tal coisa, vamos lá, vamos no Chapadão de Pipa, que é o mais conhecido, vamos lá, tranquilo, fechado. Fechei com a minha prima, falei, tá tudo fechado, tudo tranquilo, vamos lá. Chegou no dia,
deu aquele vendaval no Chapadão, e a pessoa me ligou, falou, desesperada, me ligou, falou, Léo, tem uma coisa para te contar. Eu falei, me fala, então estamos há um dia, né? Então, aconteceu um vendaval aqui, a gente não vai conseguir fazer lá no Chapadão, a gente vai ter que mudar. Falei, mudar para onde? Eu tô aqui, na verdade, vamos fazer o quê? Não, a gente tem um hotel lá, a gente vai fazer lá embaixo, na areia, vocês vão ter que, vocês vão pro hotel, falam que vão ficar no hotel, fala que vai ver o pôr do sol lá, e vocês descem a escadaria, Praia do Madeiro, bonito, chega lá embaixo, vai estar o pedido. Eu falei, não, perfeito. Falei pra minha prima, é bonito lá? É bonito, vamos lá. Fechado, vamos lá. Chegamos no dia, no mesmo dia a Rê chegou, a gente foi pra praia, era para ver o pôr do sol, né? Então, almoçamos, chegamos no final do almoço, vamos lá ver o pôr do sol, a Rê? Não, ver pôr do sol? Não, eu vejo daqui, olha o sol lá, vai descer aqui. Falei, não, vamos lá. Aí minha prima se trocou, ficou toda bonita, meu primo também. Falei, ixi, acho que vai dar muito na cara, então vamos lá. Chegamos lá, chegamos no hotel, cheguei na recepção, eu, a Rê, meu primo, minha prima, cheguei lá na recepção, falei, eu vim aqui para ver o pôr do sol, lá embaixo. Aí a recepcionista olhou para mim e falou, qual que é o seu nome? Eu falei, não, Leonardo. Então, mas só para te avisar uma coisa, mas não sei se você sabe, mas aqui não dá para ver o pôr do sol, né? Aí eu falei, ai, meu Deus, e ela ouviu? Eu acho que não. Ai, que bom. Na hora ela tava lá atrás. Eu falei, calma, eu vou ver o pôr do sol lá embaixo e já volto, tá? Resolver essa reserva, né? Exato. Eu falei, não. Vamos descer. Aí a gente pegou e desceu. Vocês 4? Nós 4. Mas aí sua prima estava arrumada? Ela não desconfiou? Não, acho que não. É porque nós íamos convidá-los, como eu já estava noiva, né? Porque eu ia casar. Eu levei o convite dos padrinhos. Isso, então nós íamos fazer uma surpresa, né? Um jantar com elas. Com eles. Você não desconfiou dela estar arrumada porque vocês iam sair para jantar? Não, ela só falou, vai mais arrumada, porque lá é um hotel que nós vamos jantar e a gente faz o convite. Mas não passou pela sua cabeça que poderia ser o pedido? Porque ele já tinha te dado spoiler lá atrás, já tinha te contado. Aí eu falei com o pessoal lá, tem um grupo, os camarões, até que eu falei assim, ele quer viajar e fica criando hipóteses, sabe? Porque ele sempre gostou muito de viajar. Então, eu sabia que, na minha cabeça, ele estava usando ali de uma coisa que eu queria para viajar, entendeu? Ah, entendi. A ideia é reversa. Eu já joguei e falei, então ela não vai desconfiar mais. Ah, entendi. Ela não vai desconfiar mais. Mas chegando lá embaixo, primeiro, né? Eram 1000 degraus, né, pra até chegar lá embaixo. Até que descer vai, né? Descer vai, né? Descer vai. Eu até falei, o jantar desce também, né? Porque... Mas chegando lá embaixo, ficou espetacular, assim. Quando eu cheguei, tinha um letreiro escrito, quer casar comigo? Só que eu desci e tal, tudo. Só que, imagina o microfone, só que era uma árvore. Tinha uma árvore na frente. Bem na minha frente. Aí todo mundo... A prima dele já começou a chorar, o primo dele chorando, as pessoas batendo palma, e eu, tipo, tá acontecendo? A árvore na frente aí. Aí meu primo pegou e puxou assim, falou, aqui, menina, aí eu dei uma gargalhada na hora. Tem um vídeo lá, gente. Mas aí chegou lá, tinha um cara violinista, tocando violino, aí os balões, que eu gosto muito de balões, aí o drone, fotógrafos, e eu com a máscara, ela, tira a máscara, e eu, assim, não. Tirei a Lara, tinha os convidados do hotel, estavam lá embaixo. Todo mundo assistindo. Tava todo mundo esperando. Aí eu olhei e falei, nossa, e aí muito você fez legal. o pedido? E eu fiz o pedido lá. Falei, tinha que ser um lugar diferente. Sim. Não podia ser um McDonald's, não podia ser na casa dos amigos, que aí ficaria muito na cara, mas tinha que ser alguma coisa especial que pudesse ser lembrado para sempre, né? Mas aí eu falei, poxa, o Leandro... né, com a régua aqui em cima, tinha que chegar pelo menos na parte de baixo da régua, né? Sim. E o vídeo? Nossa. Porque aí rolou um vídeo, né? Aí eu sempre chorei muito vendo as pessoas serem pedidas em casamento. E eu achava que eu ia chorar. Só que eu tenho muita dificuldade de chorar. E aí foi pedido, deu uma gargalhada na hora, aconteceu tudo, aí nós subimos para jantar. Aí teve o jantar. Meu Deus, subiu tudo. Ai, Jesus. Aí chegou lá, tinha uma mesa posta, tudo romântico, e o cara esperando, enfim.
Aí foi onde o Léo pegou o iPad e começou a mostrar os vídeos. Aí todas as pessoas, assim, próximas, vocês estavam lá. Exatamente. Não, e eu fiz isso tudo na surdina, né? Com vocês, com todo mundo. Eu peguei, na verdade, até de um guia lá de Natal, o Branco, né? Um abraço pra você, Branco. E até dele eu peguei, ele lembrou da gente. Então eu até pedi para eles, pedi para vocês, pedi pro Lê, pedi para todo mundo, juntei tudo para poder, exatamente na hora do pedido, apresentar todo aquele vídeo, né, de toda a história. Aí ela chorou. Exatamente. Foi pesado ali, quando eu vi meus pais, nossa. Mas foi um momento legal. Ai, que legal. Foi um momento legal, assim, porque juntou, né? Juntou uma vontade, o casamento já tinha sido fechado, o contrato com vocês já estavam. E precisava rolar o pedido. Não, porque até que você me cobrou isso. Na nossa primeira reunião, eu nunca esqueço a sua fisionomia, quando você falou, vocês estão noivos? Eu falei, então não, é você. Como assim? Como assim, Leonardo? Léo? A gente da água. Como assim? Sim, Leonardo. Eu não sei de nada. Mas foi muito especial, foi emocionante. Foi, assim, incrível. A gente tem um vídeo, assim, passa tudo, filmagem. Nossa, foi assim, incrível. É uma coisa que eu percebi é que são momentos. E eu acho que a gente tem que aproveitar cada momento. Exatamente. Porque, primeiro, passa rápido. Passa rápido, porque organizar, se organiza, né? Eu organizei por 3, 5 meses, né? Pra fazer tudo isso. Mas aquele momento, ele fica na memória pra sempre. E vale a pena você investir tempo, investir, né, dinheiro, investir tudo, porque realmente é aquilo que vai ficar na sua memória. E pra mim foi sensacional. Eu via, na verdade, até o pedido de vocês, eu vi a renovação de votos de vocês, eu falei, realmente, aquele momento é inesquecível. De vocês viverem tudo, é inesquecível, inesquecível. Não, mas até quando a gente renovou os votos, que eu fiz surpresa para ela também. Só que eu não escondia nada, ficava lá. Então ela poderia do nada pegar, entendeu? Do nada. Que assim, a gente mexe muito no celular do outro devido ao nosso negócio. O celular dele abre pela impressão. Eu tenho. Eu já deixei a dela cadastrada porque, tipo, facilita. Não, põe aqui, digita. Não, ela já entra, já vê. E aí, qualquer momento ela podia pegar. Sim. Mas não pegou. Escondeu bem. Ainda bem. A melhor forma de você esconder é você deixar a amostra. Para de ficar dando dicas. Poético, hein? Você deixa a amostra, passa batido. Gente, mas aí depois do pedido veio o casamento, né? Mas quando vocês fizeram o pedido, já tinha o espaço e a gente já tinha mais algum fornecedor? Já tinha todos os fornecedores? Todos os fornecedores. Praticamente todos. Praticamente todos. Leonardo demorou, né? Quase que o pedido sai na hora do casamento. Mas a mulher não saía de casa, ele ia pedir lá no quarto. Então, bem, passa a aliança por baixo. Ó, essa aqui é sua. Quase isso. Tipo o casamento da cega. Você colocou a aliança aí? Coloquei. Então tá bom. Quer casar? Fica perto da porta. Põe a mão na porta. Coloca as duas. Tamo junto, dá um beijo na porta. Beleza. Foi quase isso mesmo. Mas é que, assim, durante a pandemia, a gente decidiu do nada, né, sem conhecer o espaço, a gente fechou tudo online. A gente tinha uma confiança no grupo, no meio da pandemia, e falamos, vamos. Porque o Léo chegou assim, ele lá atrás, né, ele falou, a gente precisa ver a respeito do casamento. A gente tinha aqui uns 2 anos de casado, de namoro. Aí o Léo falou, a gente precisa ver a respeito do casamento, né? O amigo dele tinha acabado de casar, o Davi. Aí eu falei, claro, né? Quando você quiser. Só que isso demorou por um tempo, né? E aí, de repente, ele virou, acho que na pandemia eu tava um tempo ocioso, falou assim, vamos começar a ver coisas de casamento? Quando ele falou isso, eu já tinha. Você como assessora, tudo montado. Tava tudo, a pastinha dela tava pronta. Só pra botar essa turma aqui, ó. Léo, tá aqui, ó. São esses fornecedores. Já tinha. Isso. E aí eu já tinha, né? Porque eu assisti o diário da noiva, da Fabi. Então eu acompanhava tudo aquilo. E aí eu falava, eles vão ser meus assessores. Mas assim, eu não podia falar pra ele que vocês eram assessores da Fabi Santina, porque ele falava, meu Deus, você só fica vendo isso o dia inteiro. Eu ficava o dia inteiro vendo e anotava as coisas. Aí, se eu falasse, ele não ia deixar. Não vai deixar, não vai ser, não. Imagina, não... Esses caras são fakes. Você não deixava a gente sem apanhar, Léo. Exatamente. Não, mas desde a primeira reunião que a gente teve, eu falei, não, é eles. Porque a gente também fez a primeira reunião sozinho. Você estava sozinha na primeira, né? Foi, porque e aí quase eu falei lá na hora. Então o Léo não sabe quem você Eu lembro, nossa reunião foi online. Foi online. Na época, bem na época, foi 2020, né? Bem na época que tava tudo... A gente nem o espaço, só conhecemos depois de Depois, quase um ano. Exatamente. Foi difícil, mas valeu a pena.
Nossa, Valeu a pena, porque aí a gente chega no grande dia e o grande dia foi muito especial, não foi? Nossa, inacreditável, assim. Cada detalhe. O que vocês lembram, assim, do dia do casamento? O que vocês lembram de você se arrumando? Nossa, graças a Deus eu não bebi. Obrigada, Sombra. Porque a despedida, né, a gente tem histórias. Tem. Mas deixa abaixo. Deixa abaixo. Nossa, eu tenho, assim, inúmeras coisas assim, na minha mente. Desde quando... Assim, desde o momento, um dia antes, nós fomos levar o bolo. Ai, nós ganhamos um bolo deles, gente. Que dó de comer Obrigado aquele bolo. mais uma vez. Eu queria guardar aqueles bonequinhos. Ai, gente. Diante do casamento, tava eles lá, então a gente tá aqui e tal. 11 horas da noite. 11 horas da noite. Em vez de estar descansando, foi lá em casa levar um bolo. Não, Obrigada, Aí eu lembro que casal. Imagina. Aí no outro dia, acordamos, a gente ficou em hotel. Só que não que eu me arrumei. Então eu lembro perfeitamente. Acordei. Aí fiquei presa no elevador. Aí vocês não ficaram sabendo. Não, eu fiquei no hotel. Na hora que o Léo pegou e o motorista chegou, me deu dor de barriga. Eu falei, Léo, me deu dor de barriga. Já nervosa, né? Subi, fui ao banheiro, voltei. Quando eu voltei, eu fiquei presa. Só que estávamos em, sei lá, umas 4 pessoas. E tinha uma adolescente. Ela começou a entrar em desespero. Porque na hora eu comecei a passar mal de vê-la daquele jeito. Ela gritava, ela ligou pro pai dela, que era de outro estado. Pai, eu tô aqui. Aí eu já ficava pensando, meu Deus, noiva, presa, chegou atrasada. Eu pensei, sentei no chão e aí eu comecei a mandar mensagem. Léo, tô presa no elevador, avisa alguém. Porque a gente entrava em contato lá, apertava, ninguém entrava em contato. E ele, sorridente, conversando. Conversando, motorista. Não, batendo. Não viu. E eu já sentei no chão, você começa a transpirar, né? Porque lá começa a ficar quente. E a menina gritando, por fim, soltaram a gente. Aí eu cheguei chorando lá embaixo. Ele, o que aconteceu? Eu falei, eu fui presa, olha o celular, fiquei presa e tal. Enfim, aí fui pro hotel. Aí eu lembro, assim, que eu estava já pronta. E eu olhei pra minha mãe passando, assim, aí eu ia começar a chorar. Porque era uma das coisas, assim, muito importantes pra mim. E aí eu comecei a querer chorar e a minha amiga já começou a... Não, pelo amor de Deus. Então, eu lembro do momento, assim, que eu não sou mãe, mas eu, assim, eu dou um exemplo, mas, assim, eu não vivi outra experiência. Mas eu falo que eu acho que o casamento para a mulher deve ser igual o parto normal. Que, assim, você está ali rodeada de pessoas, mas na hora ali é só você que sobe, depois o marido que vai, o pai da criança que vai até. Porque na hora, as madrinhas ficaram prontas, os profissionais foram embora, eu fiquei ali com o fotógrafo mas ninguém. E eu comecei a entrar em desespero. Aí minha amiga, a Aninha, pegou a minha mão, assim, na hora eu falei, cadê alguém? Aí pedi pra chamá-la, ela segurou, assim, a minha mão, ela começou a, respira. Por que você tá ficando assim? Não tem porquê, vai ficar tudo bem. E ela fez aquilo pra mim, foi assim, sabe, me ajudou muito, ela me ajudou muito naquele momento, e isso ficou muito marcante. E até então, o Wagner registrou esse momento, assim, a gente respirando, assim, foi muito emocionante, assim, pra mim, sabe? Então eu tenho, assim... lembranças, assim, de tudo. É uma super dica, né, de você levar, a Rede não queria, né, levar nenhuma madrinha, nem a própria mãe mesmo, para se trocar em si, ter aquele momento. Mas é importante, né, porque... Tem um apoio, né? Psicologicamente, eu queria me arrumar lá no Trafon. Sim, até parece. Tava tudo certo, o Léo, desde o princípio, o Léo falava, não, você precisa ir para um hotel. Eu falava, não quero Imagina ninguém. naquela sala pequena, ali, entrando o fornecedor toda hora, não. Eu tenho muita dificuldade, assim, de me permitir às pessoas fazerem uma surpresa. Eu sempre quero surpreender. E naquele momento eu falei, eu vou ficar aqui porque eu vou conseguir olhar. E aí eu falei, eu não quero ninguém porque eu tenho muita dificuldade de me posicionar. Por exemplo, o cabelo, o batom tá vermelho. Aí alguém fala, você vai usar batom vermelho. Não, usa, eu não sei, sabe? Eu não ia conseguir. Aí eu fiquei com medo disso, de ter alinhado uma coisa com a Sandra e as meninas opinarem, minha mãe, enfim. Mas aí, até que eu comecei a sentir a adrenalina chegando, falei, Léo, eu preciso de umas meninas aqui comigo. E aí, ele já tinha até fechado o hotel, tudo. Ele falou, não, claro, não tem como. E aí, eu chamei as meninas, elas foram, foi a melhor coisa, assim, pra mim, me ajudaram muito. Que legal. E o dia do noivo foi uma escolha minha, tá? Uma escolha minha, mas o dia do noivo foi só eu. Só eu. Eu tirei o dia antes, né? Até que eu tava conversando com vocês, mas eu tava tranquilo. Super participativo, né? Exatamente. Porque eu tirei o dia e falei, não, vou tirar o dia vai ser só pra mim, então vou ficar lá, tranquilo. Fui lá, tomei café, tranquilo, subi, assisti TV,
fui na piscina, né? Fiquei relaxando um pouco, pensando, fiz minha oração, voltei, dei uma cochiladinha, Olha, aí que maravilha. voltei, né? Aí eu comecei a resolver com vocês toda a parte do dia, me troquei, né? E foi pro casamento. Exatamente, porque inclusive foi a hora que eu escrevi os votos. Olha. Mas você estava tranquilona na hora que você chegou ali. Então, por isso que eu falo que é importante ter assessores, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, assim, eu sofro muito com isso, eu tenho... é muito forte, né? Eu trato isso porque atrapalha a minha vida em vários aspectos. E até então eu não queria ler os votos por conta disso, que eu vou errar, eu nunca consegui apresentar um trabalho na faculdade, enfim. Aí eu falo, eu acho que eu estava tão, assim, segura, vocês transferiram pra mim, assim, uma tranquilidade, que embora eu sou uma pessoa muito pessimista, infelizmente, tudo eu levo pro lado, em nenhum momento eu ficava assim, vai dar alguma coisa errada. Tava tudo certo pra mim, eu não tinha preocupação. Até então, eu não peguei no celular em nenhum momento. Eu lembro que até que o Wagner, ninguém conseguia liberar ele pro quarto, e eu não vi você entrando em contato, porque eu estava muito tranquila, porque eu sabia que vocês iam... Eu acompanhei muito, né, tanto vocês no processo com a gente, e também... os vlogs, depois, gente, acessem que vale a pena, porque eu assisti muitos vlogs, acompanhei, então eu falava, eu sabia que nada ia dar errado com vocês, sabe? Esse é o ponto, né, porque aí é uma pergunta também para vocês, né, porque casamento, na verdade, um evento, vamos dizer, né, eu participei de diversas, né, comissões de formatura, mas o casamento em si, assim como qualquer outro evento, você fecha e você só vê no dia. Só no dia. Ele é algo com que você tem uma ideia, você tem uma foto, um layout, você tem um fornecedor, você tem uma ideia, mas tudo junto você só vê no dia, né? Como é que vocês veem, assim, mesmo como organizadores, né, como assessores, de você ver que isso vai ornar um com o outro, vai formar, vai dar certo, faz sentido ou não faz? Isso é muito mais da experiência de vocês? Ou é algo com que realmente, tendo em vista com, né, da ideia com que vocês tiveram, ou vai muito assim, casal, vocês querem fazer, vão, né? Ou não, precisa ornar, eu acho que faz sentido ornar ou não. O que vocês acham? Não, tem casais que são... a nossa experiência hoje já conta muito, assim, né? Mas tem casal que chega uma coisa muito formatadinha, já muito pronta, e você vê que tem a ver com o que eles querem mesmo. O que eles falam reflete exatamente com o que vai ser. Porque, normalmente, os casais têm dificuldade de... Exatamente, você falou, eu contratei uma banda, eu contratei um espaço, eu contratei um decorador, mas, como que isso vai acontecer no dia? Mas tem uma ideia, a gente já sabe como que vai ser. A gente consegue ver o todo, né? A gente consegue ver o todo e a gente consegue ver lá na frente se vai dar certo ou não. Então, vai muito também dos fornecedores, de quem são os parceiros, porque assim, o casamento, todo mundo tem que estar ligado ali. Então, um fornecedor depende do outro. Se tem um ali no meio que não é bacana, algo vai dar errado no dia. É um elo fraco. Aí os outros, e muitas vezes a gente, começa a trabalhar pelo fornecedor que não é tão bom. Isso. Então, isso é muito ruim. Mas a questão, muitas vezes, tem um estilo do casal. Tem vezes que o casal começa a falar que é um casamento X, só que quando a gente começa a falar com o casal, não tem nada a ver. Quero casar na praia. Então tá bom, mas você vê que é tipo branquelão que nem eu, que nem chega próximo de praia faz anos. Eu quero casar na praia, mas eu não quero casar na areia, tá? Eu quero casar na grama, então, porque eu vou usar sapato. Eu não gosto de calor, eu não gosto de borrachudo, é um exemplo besta, mas é mais ou menos por aí. Não, peraí, então não é praia, entendeu? Então a gente vai conversando para entender. Por isso tem aquela primeira conversa, justamente para entender aonde que vocês estão indo, se tem a ver realmente. Aí se não tem, a gente conversa com o casal para dar aquela alinhada. Muitas vezes o casal, não, beleza, a gente vai seguir por aí. Tem vezes que o casal fala, não tinha visto isso e tal, e a gente acerta. Mas a gente já consegue, igual na profissão de vocês, já sabe o futuro. Você já sabe lá na frente o que vai acontecer, se for por esse caminho. Então, tem variáveis, mas elas são controláveis, assim, sabe? Os perfis, eles não são tão variáveis, assim, entendeu? E vocês estavam com fornecedores bons, né? Legal, tirando a assessoria, o resto era tudo muito bom. Ele sempre faz essa piada. Tirando você, tá? Porque eu não falo por mim, ela se acha. Então, mas vocês estavam com fornecedores bons, então não tinha por que dar nada errado.
Exatamente, porque realmente é uma ideia futura, né? É uma montagem de um evento onde um tem que estar de acordo com o outro, Sim. e é um cronograma, né? Sim. No final, a gente senta e tem um cronograma, porque realmente você não sabe, né? Você fala, poxa, eu vou chegar lá e aproveitar a festa ou não, tem um passo a passo ou não. Sim. Mas é exatamente isso. Por isso que unir tudo e organizar que é a parte mais difícil. Exatamente. E aí que tá o nosso trabalho, né? Nosso trabalho é fazer essa junção aí. Unir todo mundo e o que você precisa, o que ele precisa para poder entregar, quem entra primeiro, quem monta primeiro, como que é, quanto tempo ele precisa. Isso os noivos devem saber. Vai descarregar o caminhão, não pode chegar 3, 4 caminhões, imagina a frente da Trafo. Não cabe a rua. Tem um hotel que é super luxuoso, caríssimo e tal, mas cabe um caminhão. Exatamente, tem que esperar. Aí descarrega, tem um time lá, vai o outro. Tem que ter uma organização. Aí imagina se você não organiza. Se a gente marca chegar 2, 3 no mesmo horário, e aí atrapalha o fornecedor, porque o fornecedor às vezes tem outros casamentos. Então imagina ele chegou para descarregar, ele tem que esperar na fila porque tem 2 na frente. Já vai atrasar a entrega do outro casamento. Então tem que pensar. Toda uma logística. Mas aí você chega lá, o Léo já tava de boa, tranquilo. Depois ele foi ficando nervoso conforme foi chegando. Eu tava muito nervoso. E assim, eu me surpreendi muito. E você tava calma, porque assim, também faz parte do nosso trabalho, a gente sentir vocês, entendeu? Exato. Aí você tava nervoso, mas ok. Beleza, aí você chegou, mas você tava calma. Eu falei, beleza. E assim, Águeda, não vai calma, não vai calma. eu não acreditava que eu estava sentindo, que eu estava daquele jeito. Eu falei, não, você tá calma. Você falou, tô. Mas você tá calma, tô. Porque Por isso que eu falo, eu acredito muito em Deus, em primeiro lugar na minha vida, porque pra mim ali eu fui assim, eu fiz minhas orações e eu falei pra ele, falei assim, Senhor, você é o meu convidado de honra, me acompanha, esteja comigo desde eu entrar, assim, fique ali ao meu lado. Então, acho que aquilo me trouxe uma tranquilidade que realmente, assim, eu falo que foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei tão calma daquele jeito diante de uma coisa nova, porque eu sou muito resistente a tudo que é novo, né? Viagens, eu só quero ir pro mesmo lugar, restaurante, só o mesmo, então sou muito resistente a isso, então tudo que é um novo, eu passo mal, eu desisto por conta disso. Então, naquele momento, quando eu me vi naquela situação, eu falei, peraí, sou eu que estou aqui. E assim, fui muito abençoada, assim, Deus me ajudou muito. E eu lembro que você chegou, e eu tenho muita dificuldade de focar, principalmente nervosa. E você chegou e falou assim, olha, Rebeca, é o seguinte... Atenção, cheguei! Bate no carro assim, ó. Atenção! Chegou batendo assim no vidro, já. Aí ele falou assim, oi, tudo bem? E aí, tá tudo bem? Tá nervosa? Eu falei, não, tá tranquilo. Ele falou, olha... Você vai entrar, quando você chegar lá, você vai estar com seu pai, você vai entrar, você vai parar, a Águeda vai arrumar a sua cauda, o seu vestido, você vai estar posicionado ali com seu pai e segurando o buquê. Quando ela falar, pode ir, você vai. Aí você vai seguir, chegando lá na frente, você vai pegar o seu buquê, você vai pôr do outro lado. Tá de tudo, né? Você vai fazer assim, pro seu pai te dar um beijinho, você volta pro seu lugar, dá um passo pro lado, que o Léo vai cumprimentar o seu pai, e você vai ficar ali com o seu pai, ele vai dar um beijo na sua testa e você vai seguir ali. Aí seu pai tava mais nervoso que você. Nossa, ele tava demais. Ele assim, aí foi que eu fiz, e assim, eu memorizei aquilo de uma forma muito, porque ele falou assim, aí depois ele fez igual eu faço com os meus alunos, agora me fala, o que eu acabei de falar pra você? Aí eu tive que relatar ali, falar pra ele. Pra ver se você tinha entendido. Aí ele, tá. É que no nervoso, muitas vezes, você fica assim, você esquece que é esquerdo, o que é direito, o que é cima, o que é baixo, o que é... normal. Então por isso que eu dou essa repassada, entendeu? Mas assim, se der errado, tudo bem, mas a gente não quer que dê nada errado, né? Sim. Isso é verdade. Mas aí aconteceu, aí eu lembro, assim, que eu entrei calma, eu lembro que eu sorria para as pessoas, eu olhava, assim, pro lado, falava, tem que ser uma noiva simpática, não queria ficar aquela coisa travada, sabe, assim, nítida. Tentei ali fingir mas eu estava mesmo tranquila, né? Só que aí acontece a situação, eu cheguei lá na frente, ali eu já não lembro mais nada, apaguei. Eu lembro que teve o Adriano falando, mas assim, eu apaguei, eu não consigo, assim, lembrar. Sério? Aí eu não consigo lembrar, assim, a cerimônia. Eu lembro que teve alguma coisa relacionada aos pais, né? Você chorou bastante. Eu chorei muito. E eu lembro você, assim, do nada, a Águeda surge, assim, na minha frente e fala, Rebeca, seu rosto tá tudo... Aí você passando, assim, suas lágrimas tá tudo marcado. E eu, ai, meu Deus. E como tinha uma luz, refletia
Aí eu olhei pro Adriano, fiz sinal pra ele que eu ia chegar em você, porque eu tenho medo de atrapalhar, né? Porque às vezes eu posso tirar a concentração do celebrante. Ou então, até você está muito emocionante, tá lá, chegou a assessora lá, peraí. Tá. Eu olhei pra ele, fiz sinal que eu ia em você, aí ele balançou a cabeça, eu fui, aí ele começou a falar só com o Léo. Tipo, ele meio que virou a atenção pro Léo e eu fui tentar, mas aí com o papel não tava adiantando. Aí eu fico o dedo pra tentar espalhar a base. Porque não tinha como não chorar aquele casamento. Sério, não, foi muito bonito. Paravam de chorar, todo mundo chorando toda hora. O Léo não, faz parte, é verdade. Gente, a gente tem toda uma história, né? Um porquê. Assim, o Léo enfrentou uma barra antes do casamento, e pra você, né? essa barra toda que você enfrentou? Olha, foi um dos anos mais desafiadores. Imagina. E eu acho que nem dos piores pessimistas poderiam acreditar como poderia ser. Mas eu acho que foi um ano diferente, vamos dizer assim, né? Foram 2 fatos onde, né, quem não sabe, eu perdi minha mãe no começo do ano, né? E perdi meu pai no meio do ano, né? Faltando 4 meses, 4 meses. Foi bem barra, né? Pro casamento foi bem barra mesmo, porque, assim, é o alicerce da casa, né? Pai e mãe. Você morava com eles, né? Muito próximo às perdas, né? Muito próximo, né? Mas que no final das contas, eu acho que... Eu até comentei com a Rê, né, sobre isso, que ela até falou, não, se você quiser mesmo, a gente pode mudar de data em si por conta disso. Eu falei, não, tinha que ser dessa maneira, eu acho que Deus fez dessa maneira, tinha que acontecer, e vamos fechar o ano com chave de ouro, né? Então, a gente teve todo esse planejamento, passei por uma barra, mas eu falei, não vamos deixar a peteca cair, nem para mim, nem para os meus irmãos, e vamos utilizar essa festa para curtir mesmo, vamos levantar esse ânimo, vamos seguir em frente, né? E essa festa vai ser para coroar esse ano mesmo, né? Então, foi um momento difícil, um momento, né, bem de luto mesmo, mas que eu acho que o casamento, até nisso me ajudou, você acredita? Porque nesse ponto, para mim, mudou o foco. Mudou o foco, me ajudou a tirar o foco, né? Porque eu acho que se não tivesse, talvez eu ia chegar e ia ficar só pensando nisso. Eu acho que ia viver o luto por anos, né? Mas o casamento, eu acho que nem só para mim, mas para meus irmãos também, foi um alento, vamos dizer, né? Mesmo para os meus tios também. Foi uma mudança, na verdade, de você ter outra coisa para pensar, né? E no final das contas foi isso, né? Eu acho que a comemoração que a gente teve, a gente nem pensamos que a gente ia aproveitar tanto, né? Na verdade, até o último segundo a gente estava lá, né? Mas ali na hora ali que você foi entrar, você chegou a pensar neles? Você entrou com seus irmãos, né? Com a sua irmã e seu irmão. Foi difícil, você se emocionou por causa disso, você ficou muito alegre, você estava já nessa pegada, deu uma baixada. No começo eu até pensei, Marcelo, assim, eu falei, poxa, né, tô tranquilo, né? Mas na hora que eu fui entrar e eu vi as pessoas me olhando e aí eu via quem era, aí realmente eu desabei. Aí não tinha como. Eu tentava ainda dar um sorriso, mas ainda o coração apertava. Então eu tava ao lado dos meus irmãos, né? Que eram realmente... Né, na verdade, são quase os 2 segundos pais, né? Porque... eu tenho diferença de 12 anos para minha irmã e 10 anos para meu irmão, né? Então eu fui o raspa de tacho mesmo. Então quando eu cheguei lá, e realmente a emoção bateu. Aí eu desabei mesmo, porque foi muita emoção mesmo, né? Foi engraçado porque a gente olhou para a Águida e a Águida também tava chorando. Aí eu olhava para ela e chorava também. Não chorando. Não teve como, todo mundo chorou. Eu acredito que assim, o do Léo foi, eu mandei fazer como fala? Eu não sei, aquele que tem relicário? Um relicário com as fotos, né? Pedi por mão e tal, tudo. E aí, teve o nosso casamento no civil. E aí, no casamento no civil, o Léo ficou muito emotivo um dia antes. Aí foi que eu, noiva surtando, porque não deu tempo de comprar tal coisa pra usar e tudo. Aí o Léo virou e falou pra mim, eu trocaria, você tá reclamando por causa de um sapato, sei lá o que era. Ele falou, eu iria de chinelo, bermuda, camiseta, mas eu queria que meus pais estivessem aqui. Que lá foi assim, Aí ele chorou bastante, ele ficou bem emocionado, ele falou, tô com saudade dos meus pais, aí ele chorou, tudo. E ali eu vi que ele tava bem emotivo, aquilo mexeu muito com o lado dele. Aí ele falou assim, coisas materiais, Rebeca, o meu desejo era só ter eles aqui agora. Aí eu falei, nossa... E eu tinha acabado de fazer lá, eu mandei fazer pra ele, e eu fui entregar pra ele, aí ele chorou muito quando ele viu as fotos dos pais, e ele levou no dia, e ele carregou do lado do esquerdo, né, do coração. Coloquei no meu bolso, e eles realmente me acompanharam, né, até o final. Eu acho que
eles estavam lá. Sim. Né? Eu sentia que eles estavam lá porque realmente, assim, é muito importante, foi algo que a gente não esperava, né? Acho que ninguém espera, nenhum pai, nem mãe, eu acho que muito menos um filho, né? E ter um momento tão especial, né? Meu pai, ele tinha uma doença neurodegenerativa, então, realmente ele sofria quanto a isso, mas ele foi a primeira pessoa que eu contei, né? Que eu ia me casar mesmo. Ele ficou super feliz, super espantado, mas ficou feliz. E eu acho que tinha que acontecer tudo dessa maneira, né? Eu acho que é incrível. Inacreditável. Eu não sei se vocês souberam, né, que o pai do Léo estava piorando muito, e quando faltava um mês para o casamento, um ano para o casamento, a gente falou, vamos ficar noivos, né? A gente precisa entregar as caixas para o pessoal. Aí o Léo falou, não, eu tô sem cabeça. O pai dele, né, ali ele ajudava e tudo. Eu falei, não, deixa comigo. Aí minha mãe falou, não, eu vou ajudar nesse noivado, vamos fazer e tudo mais. E aí eu comecei a fazer. Aí fechou o salão, buffet. Quando eu vi sabe, eu senti assim que eu tinha que fazer, e eu só via referências, por exemplo, decoração, só as cores que eu já ia utilizar no casamento. Eu quero igual o meu casamento. Então, assim, foi a Emília bem casada, lá foi a Emília, que a gente gostou que ia ser do nosso casamento. Eu escolhi a cor do papel, o tipo de flores, as cores, tudo. Porta-guardanapo, tudo assim eu quis. E aí não fazia sentido, mas eu só queria. Aí aconteceu o casamento, a gente contratou, fez tudo. Aí os pais do Léo participaram, a mãe dele ficou muito emocionada, porque na minha cabeça eu falava assim, bom, o pai do Léo até o ano que vem pode ser que ele esteja muito debilitado. E aí foi que o irmão dele falava assim, pode acontecer por exemplo, não vai acontecer nada com ele. Eu falava, não, ele estará aqui. Mas se caso o pai do Léo estiver hospitalizado, eu fiquei pensando mais nessas possibilidades. Então eu falei assim, eu quero reproduzir o casamento para ele aqui, embora é menor, mas para ele sentir agora que ele está bem. E aí a gente fez. Aí nós achávamos que era por conta dele, né? E por fim a mãe dele partiu depois de menos de 60 dias. Exatamente. Esse momento, né? Exatamente. Viver esse momento com vocês. Conseguiram viver, e eu acho que é difícil, eu acho que nem a gente deve achar os porquês da nossa vida. Eu acho que tem muita coisa que tem que ser dessa maneira, né? Da gente conseguir dar o próximo passo, né? Eu acho que aconteceu exatamente. Não, e muitas coisas aconteceram que, assim, até foi um conforto, né? Porque aí passou, isso foi em novembro, a gente noivou. Quando foi dezembro, o pai do Léo já não conseguia mais se alimentar por conta própria, sólido, aí começaram a bater tudo, a comida dele, papinha e tal. Aí o Léo virou e falou, Rebeca, meu coração tá apertado. E eu sinto... Ele falou assim, eu fico emocionada porque eu lembro de tudo. Aí ele falou assim, Rebeca, meu coração tá apertado. Eu vou ligar pro Júlio Perineto, era Natal. E eu vou pedir os pratos que a gente teve no casamento. Não sei por que meu coração tá falando. Eu falei, nossa, Léo... Mas pra quê? A gente já comeu. Ele, não sei. Só que, assim, por ele ter a cultura japonesa, pra eles o Natal não é tão... Não é insignificante, mas não tem um significado igual a gente tem, né, do cristianismo, fazer aquela ceia, se arrumar para ficar na sala. Ele a mãe dele sempre amou o Natal, sempre fez a decoração, a árvore dela sempre foi perfeita, só que a ceia em si era um jantar, enfim, normal. E aí eu já estava na família há 6 anos e, assim, normal aquilo pra gente. Aí ele falou, vou fazer no Natal, eu vou comprar. Aí entrou em contato com o Júlio Perineto, aí pediu a carne, pediu a sobremesa, pediu as coisas e tal. Naquele dia, aí foi. Aí eu cheguei na ceia, né, lá passar com eles, a mãe do Léo virou assim pra mim e tava tudo arrumado. Tinha a florzinha de Natal, enfim, tava tudo arrumado assim de Natal. Aí ela olhou e falou assim, aí eu pensei, nossa, mas isso não era dessa forma. Ela virou assim pra mim e falou, não se acostuma não, viu, porque o que você tá vendo agora, a próxima vez que você vai ver, vai ser quando passar a próxima estrela cadente. Aí eu falei, tá bom. Aí ela comeu a sobremesa, comeu tudo. Ela, nossa, aí o Léo falava, mãe, isso daqui vai ter no casamento, sabe? Vai ser a proteína de lá, é uma das proteínas, não sei o quê. E ela, nossa, muito bom e tal. Só que aí, o pai do Léo não comeu. Na verdade, bateram tudo
né, e deram pra ele. Só que eu achei que ele ia comer sólido pra experimentar, né? Aí quando o Léo falou isso, eu falei, Léo, mas o seu pai não comeu, né? Ele comeu tudo misturado, então ele não sentiu. Ele falou, Rebeca, mas é que não tinha mais o que fazer. Mas você acredita que aquele aperto do meu coração passou? Aí a mãe dele, isso foi dia 25 de dezembro, né? A mãe dele faleceu no dia 26 de janeiro. Então ela comeu, antes de partir, ela viu as flores que tinha no nosso casamento. Exatamente o cardápio do casamento. Do casamento. Eu falo, não existem os porquês, a gente não precisa achar os porquês, né? Simplesmente a gente precisa acreditar que realmente tinha que ser dessa maneira, né? Eu acho que o que mais nos fortalece é exatamente isso, né? Que a gente tem que seguir um caminho. E é assim que a gente seguiu, né? Até ter o casamento. Não, mas você tem um perfil muito... Você vê esse pelo lado bom das coisas, você assim, a gente acaba conhecendo, né? Então, é um cara que gosta de ajudar os outros, é um amigão, sempre com um sorriso, tem esse perfil de enfrentar o problema, não, vamos lá, vamos vencer e tal. Aí você vê até essa característica, vocês passaram por tudo isso, junto com os irmãos, e falaram assim, não, vamos comemorar. Sim. Não é que você tá esnobando a situação, não, foi desse jeito e tal, honrei quanto pude e agora, né, estou honrando ainda, mas assim, vamos seguir em frente. Tudo que você podia fazer, você fez, né? E olha que gesto bonito de pedir a mesma gastronomia do casamento. Porque muitas vezes a gente só olha pra gente, né? A correria do dia a dia faz isso. Faz. Mas enfim, aí teve a cerimônia incrível, maravilhosa, tudo de bom. Super emocionante. Deu aquela relaxada e a gente vai pra festa. E que festa! Que festa! E que festa, eu achei que eu tinha molas no pé, né? Porque, gente, eu pulava como se... Eu não sei se eu mandei as fotos, né? Como eu fiquei pós. Não. Toda roxa? Não, eu vi lá, no final da festa, você me mostrou. Mas não, depois eu encontrei, assim... Mais manchas ainda. Nossa. Foi surreal. A pessoa curtiu muito. Não, com certeza. E a gente falou, não, a gente precisa focar em 3 pilares. Primeiro, ter uma assessoria, né? O bar, junto com comida, né? Que, geralmente, e entretenimento. Sim. É isso que a gente precisava fazer. Então, vamos combinar. E aí entra exatamente aquelas pecinhas soltas que a gente sai juntar todo mundo, né? E exatamente isso. Então eu falei, bom, o Bizuti ia servir um bar super, né? Com Eleven, toda a parte do Júlio Perineto, então a gente não tinha dúvida nenhuma que seria de qualidade. Bom, a parte da assessoria a gente não precisa nem falar nada, né? E exatamente a parte de entretenimento. Eu falei, ixi, agora? O que a gente vai fazer? Não, mas eu entrei, sei lá, coloquei na minha cabeça assim, eu falei, bom, a comida eu já fiz a degustação, já sei o sabor de tudo. Antes disso, como estávamos na pandemia, na época, e eles encaminharam, né, então a gente comeu. A ceia de Natal eu falei, eu não vou perder meu tempo comendo. Então, o que eu preciso? Eu foquei, eu falei, eu preciso me divertir, porque isso vai ser único para mim. E eu lembro que quando entramos lá, foi a cerimônia, né? Subimos pra eu trocar, trancou, né? Vocês falaram, se não comer, não sai. Sim, pra comer. E eu lembro que eu estava com fome. Falei, nossa, estou com fome. Mas assim, eu comi muito, acho que alguma coisa eu não conseguia comer, mas eu estava com fome. Aí eu comi, aí a Sandra trocou meu penteado e eu estava desesperada para descer, porque eu queria viver aquele momento o mais rápido possível. Eu estava muito entusiasmada e ali, vocês ali resolvendo... O Léo comendo e eu não... Meu Deus do céu, o Léo não come. Claro, né? Claro. Curtindo, apreciando as bebidas e tudo. E eu ali, super ansiosa. E aí foi quando a gente entrou e a gente falou, não vamos cumprimentar ninguém. Quando a gente nos olhou, estávamos olhando. Não tem como. Mas peraí, vocês entraram, aí teve a dança, que vocês arrasaram na dança. Essa dança a gente ensaiou, a gente criou... Não, uma semana, né? Na semana do casamento, a gente falou. Mas arrasaram. E agora? Não, é que assim, na verdade, o Léo falou, o que a gente vai fazer, né? O Léo falou, vamos fazer aquelas danças. Eu falei, esquece. Não, eu não vou ler nem nos votos e não vai ter dança. 2 coisas que eu não quero. E o Léo queria muito. Eu falei, Léo, não dá. Normalmente é o contrário, né? A noiva quer e o noivo não. Ele queria de qualquer jeito. Eu fui quase uma noiva. Não, ele foi a noiva, né? E aí ele falou... Aí eu falei, não, a gente vai dançar a valsa e acabou. E aí a gente escolheu a música... E até então, ok. Eu ia dançar 2 pra lá, 2 pra cá. Quando eu ouvi a música, isso era um domingo, menos de uma semana pro casamento, eu falei... O Léo falou, nossa, mas essa música pra dançar é muito tempo ficar ali na valsa com ela. E não combina com valsa e tudo. Aí e agora? O Léo falou, a gente vai ter que criar uma coreografia. Aí, por fim, a gente criou,
no YouTube, uma referência. E aí ele Pegamos falou, vários vídeos, vários pegando vídeos. parte de cada Só que a vídeo. gente não morava junto, né? A gente não se via durante a semana. E tava muito corrida aquela semana. Aí eu falei, Léo, vamos ensaiar. E aí o que a gente fazia? Pra decorar, a gente fazia de um jeito e errava. Só que a gente não decorava. Aí a gente começou a nos filmar, fazendo as danças, até que deu certo. E falou, ó, todo dia a gente vai tentar ensaiar. A gente não ensaiou. Rolou. Aí, num dia antes, no hotel, ou na hora que eu estava indo embora, aliás, antes de ficar presa no elevador, antes de descer pra tomar o café, no dia do casamento, Cara, mas ficou bom, a hein? gente dançou. Bom. Só que aí eu tenho TDAH, então assim, não é brincadeira, é de verdade. Aí eu não consigo decorar. Ela falou, vou falar umas palavras-chave e você vai fazendo lá na hora. Só que na hora eu conseguia lembrar, embora ele falasse, mas eu consegui. E assim, eu falei, a única coisa que eu ficava pensando, eu não posso travar, porque demonstra, né, que você tá muito ensaiado. Eu falava, Tem que quanto mais eu curtir, ficar né? leve, cantar, olhar pra ele, esquecer das pessoas. Sim. Ninguém sabe qual que é a coreografia. Então, se você errar, tá tudo bem. Você não pode demonstrar. Exatamente. Mas não pode cair também. É. Aí depois teve o quê? Aí depois teve a festa, né? Que foi super animado. E o que nós tivemos na festa? McDonald's. Claro, Ronald teve McDonald's, Teve um porque essa McDonald's. pessoa ama muito. Amo muito tudo isso. Não, aí a gente soltou O Mac, iFood. patrocina O aí, iFood, Mac. por favor, Mac, a gente tá com fome. Nossa, patrocina aí. Podia pô. ter um Mac aqui hoje, hein? Podia, hein? É, Podia. também acho. Podia. E aí soltamos lá o som do iFood, entrou. iFood também, né? E as A gente não pessoas... contou pra ninguém. Não, ninguém sabia. Sim. Ninguém. Não, pra não falar que eu não contei, eu contei pra uma amiga, amigona, madrinha, porque assim, eu precisava compartilhar aquilo com ela, sabe? Eu precisava falar pra... Aí eu falei pra Aninha, falei, Ana, você não sabe, vai ter Mac. Ela, mentira. Nossa, o Marcelo, que é o marido dela, vai enlouquecer. pirar. Eu falei, não, É muito legal. Não, e Foi vocês assim. comeram o Mac. Sim. Comemos. Entrou, tinha o personagem, né? Tinha um personagem. O pessoal no outro dia mandava, o meu café da manhã, meu almoço de hoje, o Big Olha. Mac, o pessoal levou. Virou. Nossa, Ô, gente, não foi cheeseburger ou qualquer, foi o Big, Mac, Big tá? Mac. Só pra avisar aí, que fique Sim. bem claro. Aí tinha, né, o milkshake. Milkshake, e a que é o batata milkshake frita era do- deles, Meu, tudo muito buffet. light, né? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Low carb. E aí foi uma festa muito animada, vocês se divertiram e ficaram até No final, né? o final, No até final, acender a luz e o povo começar a cantar e eu não vou embora. Sim, e estava cheio. Tem um Tava. vídeo da última música que aí fala, o Grupo Visu te agradece Aham. pela participação, tem um bom domingo. Aí o pessoal, eu não... Aí quando eu olhei assim, Tava cheio. e eu tinha muito essa preocupação. O que mais me preocupava era a festa não ser animada, sabe? Uhum. O pessoal ir embora antes. Uhum. Ficar aquela coisa desanimada. Então eu tinha muito medo disso. Então, eu lembro que você falou, o combustível da festa é os noivos estarem na pista. é. Total. E aí o Sim. Léo foi cortar a gravata. E aí eu falei, então, eu não saio daqui. Até então, que eu lembro, eu só fiz um xixi durante a noite inteira. E aí lá, e eu com muita vontade de fazer xixi e tudo, mas eu falava, não posso sair daqui, porque o Léo não tá aqui, então eu tenho que ficar. Então eu ficava pulando. E eu não sei o que veio na minha cabeça, que eu falava assim, eu tenho que pular, porque se eu pulo, as pessoas dançam. E eu lembro que eu ficava assim, Pipoquinha. É isso. Já saiu Agora eu pra entendi rolê, porque eu tava pulando tanto na pista. na minha Ai, cabeça eu caramba. criei essa teoria, não sei da onde, então eu ficava constantemente fazendo isso. E teve uma hora que eu não estava mais aguentando, acho que eram umas 4 horas da manhã. E a Ju, maravilhosa, Ju, gente, beijo, um anjo. Ju. Beijo, Ju. Obrigado. É um anjo também, né? Aí ela... Não fica falando "Eu vou muito não, com que ela você." se acha. É. Ju, vai Não, mas se ela achando não, assim, Ju. nossa, é surreal. Aí ela falou, vou com você ao banheiro. Eu falei, gente, mas como assim? Ela vai me ver no banheiro e eu fiz xixi. É. Aí duas Eu amigas fui com o Léo foram todas as vezes, ajudei ele lá. É isso, é. Normal. Segurou, ajudou. Segurou isso. Fiz o xixi, voltei, mas fiquei constantemente na pista. Que bom. É, exatamente. Não, mas não aí saía o resultado com foi o assim, resultado, a galera né? tava lá, finalzão. Total. Eu sempre falo, vocês podem ver que eu falo assim, festa boa, porque os casais ficam também com uma neura assim, vou esticar a festa, vou pagar hora essa, não sei o quê. Beleza, pode fazer. Só que a gente vê assim, que a festa legal assim, ela acabou assim, ela tá com a turma Tá lá. turma lá. Lógico, vai Isso. estar com todo mundo. Sim, você tá mas com uma galera. boa parte. Porque de vez em quando você estica, mas a festa acaba com 5, 6, você já tá lá, então, né? A festa foi Tá boa, conversando, é. E, tipo, meio que sem É necessidade, diferente. entendeu? E na minha cabeça, lá naquele momento, eu estava super uau. E é muito, graças a E Deus, as sóbria, pessoas hein? filmaram muito, né? E sóbria, 100%. e sóbria. É. E as pessoas filmaram muito. Então eu comecei a olhar alguns vídeos. Eu já estava cansada na última música. E assim, eu já estava ali com o corpo só, sabe? Eu me Aham. movimentava. Então, imagina, assim, prorrogar ali, assim. A alma já tava na lua de mel. Uma coisa que a gente fez, que a gente já tinha a experiência da sua despedida, foi o seu Nossa, copo isso tá foi sempre... essencial. Assim, o álcool a gente parou bem
Foi no início da festa só que você bebeu. Eu brindei, assim, tomei, né? Nem acabei experimentando muito. E aí, daquele momento em diante, assim... Não, acho que você tomou um drink do bar. Isso. Acho que o primeiro foi, depois a gente só te dava só com suco. Ele falava, você quer suco? Aí colocava espuminha pra disfarçar. Eu falava pra isso. E eu lembro que foi muito interessante que você falava assim, Rebeca, se as suas madrinhas, qualquer uma que for, você estiver sem nada na mão, elas vão te oferecer. Quando o Sombra estava lá pedindo e eu estava sem nada, alguém minha amiga vinha. Porque a pessoa assim, pô, a noiva tá sem nada? Não, peraí. Né? E eu tô bebendo e ela não tá, mas peraí. Né? A galera é assim, né? E essa estratégia foi tão eficaz, porque eu acho que eu estava ali num nível tão feliz que aparentemente eu estava bêbada para as pessoas, mas eu não estava, eu estava muito entusiasmada. Feliz. Que eu lembro que uma madrinha tirou de mim. Achando que era. Eu acho que aquela madrinha que trabalha com... Acho que aquela que, eu vi teve um momento da festa, aquela que trabalha com você. A Aninha. É a Ana? Ela alta. Tirou. Eu acho que ela nem lembra. Ela foi tirar do seu... Ela estava com o copo de moscomilho na mão. E ela foi tirar e você puxando. Não. Aí chega e falei assim, é suco. Fica tranquila. Ela, não, Aida, ela não pode. Eu falei, é suco, pode beber. Que ela cuida. Aí ela nem bebeu, ela acreditou. Mas o medo era tão grande que você ficar bêbada e não aproveitar a festa. Como os episódios anteriores foram marcantes. Porque assim, eu quis fazer tudo, né? Tudo que tinha direito. Foi noivada, foi lingerie, despedida de solteira, surpresa, despedida na limusine, que aí não deu certo. Aí foi o ônibus. Então assim, eu quis fazer tudo que eu tinha direito. E aí, no ônibus... Enquanto isso, eu, Léo, nossos amigos lá em Las Vegas. Né? Aí foi no ônibus, que eu estava muito nervosa, aconteceram diversas divergências. E aí eu descontei no espumante. E aí exagerou, aí não quis exagerar no casamento. E ela não estava lá, essa minha amiga. Ela estava com virose e tudo. E aí, por quê? Porque no lingerie eu comecei a beber e eu falava assim, ela falava, toma água. Eu falava, não, eu não quero tomar água. Ela falava, toma água, você vai tomar, pode tomar. Porque ela falou, você pra tomar a bebida, você virava e a água era um golinho. Aí ela ficava no meu pé, porque eu fiquei alegre lá. Sim. E aí ela falou, aí ela não foi nessa. E aí, assim, as meninas que eu falei, eu quero curtir, elas viram que eu estava muito estressada e me deixaram, assim, não que me largaram, não, elas falaram, curte esse momento. E eu lembro que tem vídeos eu falando assim, eu tô muito mal. Aí minha amiga falava, ai, que delícia! Isso aí! Aí eu, meu Deus, esse era o intuito, esse é o objetivo? É você ficar mal? Não, mas no casamento a gente tomou muito cuidado. O Sombra foi muito bem orientado. Gente, o Sombra é um garçom que fica do lado dos noivos servindo o tempo todo. Então, ele foi muito bem orientado, ó. Você vai colocar suco e espuminha. Tudo pro noivo, nada pra noiva. Foi tipo isso mesmo. Casar é bom, vocês recomendam? Total. Com certeza, com festa e vocês como assessores, então. Olha aí, ó. Com certeza. Eu digo assim, dá trabalho? Dá. Né? Você tem que investir? Mas eu acho que faria tudo de novo. Faria. Nossa, 100%. Eu acho que tem que normalizar 100%. Esse negócio de casar só uma vez, uma festa somente uma vez. Mas não é só uma vez. Renovar votos. Mas assim, meu desejo, se eu pudesse, assim, me planejasse, assim, eu trocaria viagens, qualquer coisa pra fazer. Se eu pudesse, eu faria uma festa nessa proporção. Você não sabe o que o Léo tá armando já. Você já tem o próximo casamento. Renovação de um ano. Mas você tem que ficar mais assim, ó. Quando ele falar, vamos viajar, fala, vamos. Você já põe umas roupas bonitas, já vai já no jeito. É mesmo. Essa parte eu não tava sabendo, tá no script? Fica a dica. Mas é incrível, eu acho assim uma pena que é só uma vez, assim, teoricamente, festão, depois são renovações. Então, mas as renovações, eu vi já fez as renovações dos noivos, né? E a gente fez a nossa. Sim. A renovação, ela é igual ou melhor que o casamento. Verdade. Sério? Sabe por quê? A gente fez de 10. Mas sabe por que acontece? As pessoas... Não, você vai convidar, enfim. Mas para vocês, é melhor porque você tem mais tempo de vida, uma trajetória maior. Concordo. A vida não é só coisa boa, é coisa ruim também. E vocês vão passando os obstáculos. Quando você chega lá na frente, você fala, quando a Agda entrou, nossa, na hora começou a vir toda a nossa história. Cada passo que ela dava era a nossa história. Você falei, nossa, cara. Uma retrospectiva. Foi muito emocionante. Foi bem, assim, pesado emocionalmente. Mais, na renovação do que no casamento. E no casamento você tá muito ansioso com outras coisas.
quando você já na renovação, como é que você faça um festão mesmo, outro casamento, você tá mais leve, entendeu? De certa forma, você fica ansioso, nervoso e tal. Imagino. Mas eu achei mais gostoso, assim, sabe? Eu achei mais legal, é uma experiência diferente. Tipo, renova votos. E assim, não tem essa, só daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. Não! 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa, tem que aproveitar a vida, porque a vida passa muito rápido. Mas é verdade. Olha o Léo, 10 anos. 10, tem que assim, eu esperava, e eu esperava o casamento assim, todo mundo falava que o casamento, minha amiga tinha casado recentemente, meu Deus, que estresse, eu amei tanto que assim, o Léo eu não conseguia superar. Porque acabou o processo, né, Léo? E assim, era uma coisa que eu chorava, de verdade, assim, eu ia tomar banho, chorar, porque eu não me conformava que aquela fase passou. E eu chorei muito no outro dia, durante a semana mesmo, sabe aquela dor de acabar, porque assim, era muito assim, eu falei, gente, é muito significante, assim, você ver as pessoas, e a gente fez questão, né, na degustação de ter convidado algumas pessoas muito especiais pra gente. E quando acabou tudo aquilo, eu fiquei, assim, inconformada. E hoje eu fico vendo muito vídeo ainda, eu vejo muita foto, o Léo fala, Rebeca, vida que supera. E eu não, ainda, assim, é um processo que eu não sei se vocês tiveram outras noivas. Tem. Nossa, assim, é um sofrimento, assim, eu uso fora que a gente é super legal, né? Então o pessoal se distanciar da gente, o pessoal fica mal. Ela, né? Que convencido. Nosso grupo tá ativo e sempre exatamente, vai continuar. Mas é isso mesmo, eu comentei com a René, falou, não é só o dia. Não. É muito mais do que um dia, né? A convivência, né? Às vezes a gente falava mais com vocês do que com a nossa própria família, mas é verdade. Chega uma hora que a nosso bate-papo aumenta muito. Total, mas é super legal você organizar uma despedida solteiro, de você organizar um noivado, de você caminhar, é muito bacana. Parece que você fala, não, mas vai dar muito trabalho, mas é legal, vale a pena. Cada momento vale a pena. E o casamento, ele só coroa tudo isso, porque é um momento que, assim, é inesquecível. Sim. Realmente, muita gente fala, não, é inesquecível. Realmente, eu acho que é um momento que vale muito a pena, assim, eu faria de novo, sinceramente. Nossa, eu faria de novo, assim. Parece muito barganha porque a gente tá com vocês, mas não é realmente assim, eu faria de novo, sair da festa falando, eu faria tudo isso de novo, sinceramente falando. E a gente não passou muito estresse, eu acho que foi isso também, né, Léo? A gente levou muito isso cãibra, muito leve. Eu fiquei do lado da Águida, tava lá, Águida, o que foi, Léo? Não, tô com cãibra. A gente achou muito leve, assim, o processo. Aquele a gente fica muito feliz, a gente fica muito feliz. Assim, que foi um transtorno, sabe? Que a gente ouvia, assim, as pessoas próximas, assim, da gente falando, tudo bem, mas eu não vejo a hora de passar. Não vejo a hora disso acabar logo. Não vejo a hora de chegar a lua de mel, né? Tem gente que fala tem gente que falava, não vejo a hora de estar no hotel, deitar, assim, curtir, mas... Não, a gente não queria que acabasse. Por exemplo, a gente nem combinou isso, mas vou fazer uma pergunta pra vocês. Por exemplo, vocês falaram, a gente fica muito honrado, né? A gente fica muito feliz, ter esse carinho, sabe? Porque é recíproco. Mas, por exemplo, avaliando hoje, vocês foram, lógico, a gente não vai entrar nos méritos, mas vocês contrataram a gente. Certo? Vocês acham que o preço, o valor, hoje em dia, analisando, é barato, é ok ou é caro? Você fala de assessoria? De assessoria. Nossa, vocês têm que aumentar muito o valor de vocês, sério, porque o comprometimento, tá vendo? A gente começou a dedicação. Até então, quando a gente viu a proporção através do portfólio, né, do Instagram, eu falei, gente, deve ser um apartamento. Sério? Olha! Nós achávamos um apartamento. Mas sério, eu falei assim, né, Léo? Eu falava, não, deve ser assim, algo muito superior. Porque, embora a gente não tinha, assim, eu falava, não vai. Mas aí eu fiz a reunião com vocês sozinha primeiro, né? Porque eu falei, eu preciso apresentar pro Léo e trabalhar na cabeça dele a bomba. Mas nós estávamos, assim, eu acreditava que era o preço do que foi, por exemplo, o Bizuti. A gente achava que o preço de vocês... Nossa, vou cobrar mais, né? Agora vai. Gente, a partir de agora, nosso valor está mudando. Assim, o pacote inicial a gente achava. Não, mas assim, quando vocês falaram internamente, assim, veio um... Agora o Léo concorda comigo, vai contratar ele. Mas assim, eu acho que é muita coisa, né? Agora a inflação... Não, mas a gente fica feliz. Mas eu pergunto mais isso porque o que é a nossa ideia? Por que eu perguntei isso? Porque eu sinto assim, que a gente conseguiu entregar algo que é superior ao que vocês esperavam. Com certeza. Isso que é o mais bacana, entendeu? Porque se a gente coloca todo mundo lá
por exemplo, vocês gostam da Fabi Dulê, né? Falei isso pra eles. Se a gente coloca todo mundo numa filinha e faz um casamento tudo igualzinho, cara, não vai ter retorno legal, entendeu? Exatamente. Então, cada caso é um caso, cada casal é um casal. Não, sim, Mas vale cada centavo. Cada centavo. Posso te dizer, ó, no começo a gente se assusta com os valores. Que vai aumentando. Não é barato casar. Não é barato. Não é barato. Só que o que eu vejo dos casais, assim, até no casamento num todo, gente, não é barato, certo? Só que muitas vezes você fala assim, valeu a pena. Você foi um cara muito participativo e você tava sempre, não, vamos lá, tal. Mas tem muitas vezes o noivo, ele fala, não, puxa, não é bem assim, não. Só que quando ele chega no dia, ele fala, cara, exato. acho que eu teria investido mais aqui, mais ali. Sim, muito. A gente entrou muito nessa filosofia, assim, casamento não é igual um aniversário, que você não pegou um fornecedor X, você fala, não, mas meu aniversário de 25 anos, o de 22 foi ruim, mas o de 25 eu vou fazer. O casamento a gente pensou, vamos ali... É um dia. Fazer o que a gente, pra não se arrependa, né? Exatamente. Do MEC foi assim, que a gente optou por conta disso, porque a gente pôde ali, né, falar, não, vamos fazer, porque a gente não vai se arrepender e realmente... Isso é importante, não se arrepender. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. A gente agradece aí pela... E uma das coisas que, assim, me marcou bastante, que eu tinha muita preocupação por conta que lá no espaço, a princípio, quando a gente fechou, tinha como se fosse um negócio de madeira lá na... tinha uma parede, tipo um ripado, né? Ripado, tipo, é isso. E aí, atualizaram e tiraram aquilo. Eu falei, meu Deus, vai ficar muito pelado. Aí eu ficava muito preocupada com aquele... Não, vai ficar pelado, porque tem que fazer alguma coisa. Aí sugeriram as árvores, né? Aí foi muito... Isso daí foi uma das coisas que marcou muito. E na hora eu falei, cara... Se não fosse a Águida e o Márcio, não ia acontecer isso. Eu sabia, porque a Águida falou, não, a gente tá resolvendo aqui, mas a gente vai resolver, tá? Falei, não, tudo bem. E aí, mas eu acho que ela vai perceber. Não, porque era assim, era uma coisa que era muito importante pra mim, porque eu estava muito nessa tecla, né? Falei, Léo, a gente precisa resolver isso, porque vai ficar muito pelado. Eu vi fotos, eu vi outras referências e tudo mais. E ali, né, foi o que aconteceu. A Águida foi, falou, não, você quer as árvores, a gente vai pôr as árvores. E a Águida foi, conversou com a decoradora. A Águida, houve uma divergência, a gente vai resolver. Provavelmente o Léo falou assim, o Léo falou, não, deixa quieto, deixa assim, tá tudo bem. A Rebeca, fica tranquila. E aí, por fim, quando eu cheguei lá, eu bati o olho e falei, cadê as árvores? Ela pôs o pé. Pá. Entrei, né? Quando eu voltei... A ideia foi assim, foca... Isso. Fica tranquilo, agora você vai casar. Isso aqui a gente tá resolvendo. E aquilo pra mim não era assim, se não tivesse eu ia ficar super chateada. Não, porque eu só observei e falei, vou comentar, né? E aí que a árvore, quando eu voltei da cerimônia, eu bati o olho e falei... Vamos lá. Só que aí nisso, o Léo aí depois eu falei, Léo, aconteceu alguma divergência? Ele falou, fica tranquilo, depois eu te conto e tal. E ele falou, sim, aconteceu. Eu fiquei pensando, depois no outro dia, dentro do avião, como que a Águida arrumou aquelas árvores? É aquilo que a gente sempre fala, né? Errar, todo mundo tá sujeito. Sim, o importante é resolver. Assim, agora o competente, ele fala, ele vai resolver. Sim. Ele não deveria errar, mas se ele errar, ele não, vai resolver. Esse foi o caso. Agora, muitas vezes, porque a gente já passou, hoje em dia é difícil passar isso, mas todo mundo tem um começo, o cara fala, não, peraí, não é bem assim, e não vai dar. Pô, não pode. Mas eu achei muito aquilo, tipo Disney, mas aí que você vê, né? Aí que você vê o valor da assessoria nesse ponto, porque se você tá lá e precisa resolver isso no meio do furacão, no meio do evento acontecendo, você não vai nem resolver. Não vai, sim. Exatamente. Esse é o ponto principal, né? Sim. Porque aí, complementando o que você comentou do valor, às vezes não é valor monetário, às vezes você tem um trabalho gigantesco a ser realizado, que não é somente no dia. Né? A gente falou, é no dia, mas não é só no dia. Não é só no dia. Não é só no dia. É incrível, porque eu lembro que eu entrava em contato, então eu vou entrar em contato. Eu falava, não, Rebeca, não é você que entra, sou eu. Em contato com fulano de tal. Eu não vou falar com fulano de tal. Não é você. E o da árvore, que foi a conclusão disso? Não foi de fato isso, porque até na Disney acontece, né? Inúmeras situações. Mas vocês fizeram aquilo, né? Como eles fazem. Aconteceu qualquer no passe de mágica. Situação, foi uma mágica. E assim, o que mais ficou interessante, porque na minha cabeça só... Era o layout que a princípio era daquele jeito e depois... Então, assim, nenhum momento, depois que o Léo contou tudo, eu falei,
tira. Porque eu falava, de onde que eles arrumaram essas árvores? Porque eu vi que, na minha cabeça, eu falei, mas eu não vi essa cor lá dentro. Como eles... Eu fiquei imaginando, será que estava num lugar e fez parte da decoração e depois ela ia mudar? O que aconteceu? Essas árvores chegaram quando os convidados já estavam ali para a cerimônia. Só que eu não permiti entrar para montar, porque, imagina, tinha padrinho, muita gente ali, movimentação. Eu falei, quando a noiva entrar, vai fechar a porta, vocês têm 1 hora, que é o tempo da cerimônia. Aí a gente entrou pra cerimônia, eles montaram. Mas isso que é importante, né? A organização, a experiência de vocês, de realmente falar, pessoal, segura pra não entrar no meio dos convidados. Sim, e nem a noiva também vê essa movimentação. Exatamente. Isso que é um toque sutil que a gente não vê no momento, e às vezes realmente acontece num piscar de olhos. Sim, já lá, em diversos momentos. Até então eu falei, isso eu percebi lá na hora, eu tinha esse exame de consciência que eu falava assim, como é importante vocês estarem lá, porque embora eu tinha, vai ter o Mac, vai ter o espumante grandão, vai ter isso, aquilo, outro, na hora eu só queria pular. E eu não lembrei de nada disso. Quando tocou o iFood, aí que eu, nossa, é verdade, a gente contratou o Mac. Aí, de repente, você chega com o espumante lá grande, que a princípio o cara ia servir. Quando a gente viu, a gente tava dando na boca de todo mundo, virando. Você planeja uma coisa, nem sempre é o que vai ser. E assim, não, mas tudo que tava no cronograma, eu esqueci. E assim, é nítido, assim, por exemplo, até o de pôr lá para o pessoal limpar as lágrimas, né? Se vocês não pegassem tudo aquilo, por exemplo, sem assessoria, se fosse depender, assim, por exemplo, da minha mãe, alguém para organizar isso, aquele espumante não ia ir lá. Nunca chegar lá. Isso. Não ia ter nada do porta-guarda, nada, porque eu, na hora, só estava focada em pular. Eu não lembrava se tinha é a noiva pipoca. Mas aí vocês fecharam com chave de ouro a lua de mel, né? Foi muito legal. Vocês foram pra onde? Pra Cancún. Cancún. E aí fechou com chave de ouro aí a lua de mel, porque, gente, depois de tudo isso que vocês viveram, acho que a lua de mel é que fecha o projeto do casamento, não é? Absolutamente. Absolutamente. E você precisa realmente investir e falar, não, vou fazer uma lua de mel legal, bacana. Sim. Porque é um final, exatamente. Sim, é o final do projeto. É a cereja do bolo, né? Que você coloca, né? Casar é bom, certo? Vocês já falaram. Se for pra vocês darem uma dica pra gente fechar agora com chave de ouro aqui no nosso podcast, uma dica pra quem vai casar, qual seria a dica do Léo? Bom, pessoal, vale a pena. Vale a pena. De uma maneira ou de outra, a gente preza por um momento especial na nossa vida, e eu acho que esse é um dos momentos especiais da nossa vida, que ficam marcados, vale muito a pena. Não façam sem assessoria, contem com a Águida, Marcião, sempre, porque realmente você não consegue fazer sozinho, né? Às vezes a gente tem um lapso que a gente consegue fazer, é tranquilo, tem checklist. É facinho fazer, mas não é tão facinho, tem muitos detalhes, muitas coisas que eles deram muitas ideias, né, que pelos anos de experiência, somente quem está no ramo consegue, mas foi um super evento, exatamente, não só por nós, mas por vocês também, né, sem vocês a gente não teria feito tudo, né, organizado e da maravilha com que foi, né, da lembrança com que foi. Foi uma honra para nós, obrigada. Imagina, obrigado vocês por terem participado, organizado. Deixa eu passar o pix para vocês. Depois fica até sem palavras, né, porque o Léo realmente ele falou tudo que a gente acredita, né, que vale muito a pena, a gente é muito grato, né, como eu mandei a mensagem, assim, eu falo, fada madrinha, ali vocês estavam ali todo momento nos direcionando, até então descobri em mim que às vezes a minha insegurança tá dentro de mim, mas eu acredito que quando a gente tem pessoas que segura a nossa mão e fala, estou com você, assim, é incrível que vocês... Eu me conheci, na verdade. Então, assim, vale muito a pena. Contratem a Águida e o Márcio, que, assim, é sucesso. É a certeza de que tudo vai valer a pena. Gente, obrigado. Parabéns. Gente, obrigada. A gente está muito feliz de ter receber vocês aqui em lua de mel. Vocês não poderiam faltar, Sim, tinha que ser lua de mel e a gente está combinando viajar junto já. Exatamente. Amigos para vida. Certo, com certeza. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada por ser um presente para nós, gente, também. Muito obrigada, Rebeca, Léo. Obrigado, que agradeço. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a gente aqui. Ó, se inscreve no canal, hein? Já deixa o like aqui, esse casal merece.
ativa as notificações para não perder nenhum podcast. E agora a gente espera vocês no nosso próximo episódio. Beijo, pessoal. Obrigada. Beijo no coração. Tchau. Tchau. Obrigada, Rebeca e Léo. Obrigado. Eu agradeço, obrigada. E nós somos... É aquela câmera que eu tenho que olhar?